DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, a Jessica Drew desse podcast. Olha aí. Thaís Alves. Eu mesma. Jessica Drew, né? Sim, Pois é, porque hoje estamos falando de um episódio com aranhas. Ah, posso ser a Gwen? Pode ser. Tudo bem. Spider-Gwen nesse podcast. Tá bom. Thaís Alves. Beleza. E ao lado de Thaís, hoje temos nossa convidada, que é a Ania Corazon, ou até a própria Jessica Drew, já que a Thaís não quis, desse podcast de hoje. Nossa querida amiga, Jaqueline Xavier. Oiê! Você já falou Xavier? Eu nunca sei, eu chamo Xavier porque eu gosto, porque Xavier, já que a gente tá no ramo Marvel... Aquela que é parente do Charles Xavier. então, lá. então eu vou botar, porque já que a gente tá fazendo analogias à Marvel, porque hoje, né, como vocês bem sabem, nós estamos falando, nós vamos revisar aí o episódio Arachnids on the UK. Isso né? aí. Esse episódio que, olha, foi ruim. Não foi. foi ruim. Mas não foi bom. Foi lá, tá maneiro. Foi um episódio Tá na assim, média. foi um episódiozinho pra passar o tempo, né, vendo televisão. Isso. É um episódio ali de fim de domingo, né? Exatamente. É um episódio maneirinho. Lembrando que, se você quer assistir aí Doctor Who toda semana, né, quando ele sai, você tem uma ótima plataforma pra fazer isso, que são nossos amigos do Crackle. Isso aí, é o Crackle que tá disponibilizando toda semana o episódio no domingo. Sim, inclusive, e é sempre assim, com uma diferença de algumas horas só com Isso. a transmissão original. Porque, por exemplo, essa semana, 4 horas da tarde, ele já tava lá pra gente assistir. Já tava prontinho em versões legendada e dublada. Sim, com essa dublagem aí que a gente sempre, inclusive nesse podcast, a gente vai falar um pouco sobre a dublagem. A gente sempre tá fazendo esses parênteses durante o nosso review, Sim, pra sim. poder ter essa outra camada, já que todo mundo tava pedindo tanto a dublagem, agora a dublagem tá aí, então a gente tira um pouquinho de tempo pra falar sobre ela. E se você tá naquele momento, você tá naquela sua empreitada de fazer um amigo começar a ver Doctor Who, o Crack é muito bom pra você. Por quê? Porque ele colocou naquela landing page própria dele ali os 3 episódios gratuitos, né? O especial de Natal, o último Twice do Upon a Capaldi, Time. e os 2 primeiros episódios da 11ª temporada estão lá gratuitamente para você assistir em doctorwho.crackle.com. Você pega esse link, passa pro amigo e fala, bicho, assiste. Assiste lá que tá lá durante um mês então. pra você assistir quantas vezes você quiser. Pois é, ainda tá em tempo, vocês ainda conseguem converter uma galera mostrando aí esses episódios gratuitos. E depois Sim. é só assinar o Crackle, você pode assistir ele no seu PS4, no celular, você pode assistir no computador, em todas as plataformas que ele é suportado. É isso aí. E é isso aí. Antes de irmos para Sheffield revisar nossas aranhas, vamos para a nossa caixa de e-mail para revisar nossos e-mails de hoje. Vamos lá. Então chegamos novamente na nossa caixa de correio eletrônica, esse momento aí que jogamos as cartas pra cima para ler os reviews dos últimos DWBcast, né? E eu, enquanto Xuxa Morena, pego essas cartinhas, separo e leio aqui pra vocês. Exatamente. Normalmente, quando a gente faz aí a leitura de e-mails, né, num episódio da Jory, normalmente vem e-mails do outro episódio da Jory, né? Sempre esse do meio acaba ficando meio apagadinho, na sombra, né? é. Porque a Jory tá tão em voga, né? Mas essa semana recebemos muitos e-mails bacanas porque na sexta-feira passada, uns dias atrás, né? Nós tivemos aí o review de Empty Child e Dr. Dances, que é esse episódio que é tão querido pela galera, assim, todo mundo tava esperando chegar. Pois né? é, e aí escolhemos aí, pegamos uma cartinha no ar hoje pra falar, pra já poder embarcar em Arachnids on the UK. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o review dessa nossa amiga de hoje. Então, Thaís... Vamos lá. Olá, Thaís e Fred, e-mail da Natália Mantovani. Vamos lá. Estou muito feliz de vocês terem revisado os episódios The Empty Child e The Dr. Dances. Comecei a ver Doctor Who na época das comemorações dos 50 anos, o que coincidiu com uma época complicada na minha vida. Uma época em que eu tinha noites e noites de insônia. E para passar o tempo, eu assistia a Doctor Who. Caralho, e o episódio não ajudou, né? Então, ela vai contar essa história, ó, já. Você vê que legal a história dela? Que você já está curioso sobre essa história. Sim, cara, tem storytelling no meio dela. Sim, e foi em uma dessas noites que eu assisti esse two-parter e me apaixonei completa e irreversivelmente por Doctor Who. Olha aí. A cada minuto que eu tinha vago, eu me dedicava a maratonar a série. Eu já estava gostando, mas esses 2 episódios foram o estopim que me fez ver que Doctor Who era diferente de tudo que eu já tinha assistido antes na minha vida. Os episódios tinham terror, sci-fi, romance, comédia, ação, drama e um personagem
pansexual. Ah, sim. Além de tudo isso. Que não é pansexual, né? Que é omnissexual. Omnissexual. É tudo, todas as raças, tudo, né? Onde mais eu teria tantas coisas em um só episódio? E o final, meu Deus, onde ninguém iria morrer porque o doutor não iria deixar. Cara, Acho que vou lembrar pra sempre da atuação do Eccleston. Que doutor incrível que ele é. Peraí, mas então não atrapalhou ela dormir? Porque tem muita gente que se caga de medo desse episódio, né, cara? Acho que não. Acho que os episódios foram tão fortes, tão bons, que realmente engatou Doctor Who pra ela. Eu não sei se melhorou isso, mas realmente ela virou fã da série. Sim, e uma coisa legal que ela falou aí que eu curti, que ela fala que o Eccleston é um doutorzão, né, cara? E é mesmo, porque a gente tem... Agora que a gente tá pegando pra reassistir, pra revisar, né? Toda vez que a gente termina o episódio, a gente tem essa conversa aqui, tipo, não dá pra entender como ele era bom. Tem gente que fala que ele não é um bom doutor, cara. Não, ele é muito bom, né, ele é incrível. Ele bota muita alma na atuação dele. E a cada episódio que a gente tá revisando, a gente vê, nossa, meu Deus, o Eccleston é muito bom. E lembrar que ele tinha referencial da série clássica, mas assim... Ele o pitch moderno é dele, ele veio quebrando barreira, ele abriu o caminho, né? Sim. Tal qual os bandeirantes, né? Ele veio com facão sônico, né? Abrindo a mata, né? No começo só tinha mato. Ele que pavimentou onde é Doctor Who moderno hoje, só tinha mato e o Eccleston passou o facão, né, cara? Exatamente. A minha nota é um Capaldi maravilhoso pedindo pra próxima doutora ser gentil. É uma nota bem alta, porque tá bem próximo. Obrigada pelo trabalho incrível de vocês. Beijo nos corações da Nath. É isso aí, é legal ver que, tipo assim... Esse foi o episódio que determinou que eu gostasse de Doctor Who. Porque no meu caso... Não, ela falou isso. O meu foi The End of the World. Eu acho que o meu também. Mas é legal que, tipo, muita gente fala que esse two-parter foi o que pegou elas, assim. Esse me pegou muito. Eu já tava hooked, né? Mas esse me pegou muito por conta dos elementos de terror, assim. Mas, como a gente falou, né? Teve o episódio ali, o terceiro episódio, né? Que é o da... É o do Charles Dickens lá. O dos Unquiet Dead. Ele tem elementos de terror, mas esse eu sinto mais. Isso me pegou muito também, assim. Sim, eu acho que foi nesse episódio que eu vi que Doctor Who tinha potencial de brincar com um terror mais seco, assim. Eu curto. Não, maravilhoso, não tem o que falar. É o favorito de muita gente mesmo. A gente recebeu umas mentions no Twitter de pessoal falando que é o meu episódio favorito da história. Sim, eu tô entendendo os dois como um episódio só, né? A gente vê como um é continuação do outro. Mas é isso aí. Mas foi um bom review. Assim, a gente teve vários... É que como a gente vai ter que falar bastante, né? Porque a gente fala do episódio novo, então sempre tem mais comentários. Mas, assim, esse e-mail, ele resumiu bem a sensação que os outros e-mails passaram, né? Que as pessoas gostam muito desse episódio e muita gente, tipo... engessou ali a opinião sobre o Eccleston nesse episódio, né? É verdade. É aqui que ele se prova como um baita doutor. É uma atuação muito forte, né? Do Everybody Lives ali. É muito forte mesmo. E de novo, hoje, né? Foi aquilo que a gente até comentou no podcast. Como esse episódio funciona bem retroativamente, né? Porque hoje a gente tem tanta informação da Guerra do Tempo que o Eccleston tanto fala, né? E ver essa atuação dele num episódio de guerra... Sim. Sabendo o que rolou hoje, anos e anos e anos depois, mais de 10 anos depois, dá um sabor especial pra parada, né? Tipo, esse episódio é tipo um vinho, né? Com o tempo vai ficando melhor. Nossa, é verdade. Olha! Né? É um vinho de banana. Muito né? bom. Né? A gente sabe que tem o lance da banana. Sim, inclusive, fala muito sobre a banana aqui. Nossa, a gente explorou muito o tema banana e bananal. É verdade, cara. Que é uma coisa que tá no quadrinho que também veio depois. Isso. Né, enfim, as pessoas ouviram o cast, elas sabem mesmo o que a gente tá falando. Sim. Mas, se você que está ouvindo a gente aí em diversas plataformas, tem iTunes, tem o RSS normal, tem o Spotify hoje em dia. Se você está ouvindo a gente, independente da plataforma, e quer mandar um e-mail para ser lido no próximo da BRCast, você pode mandar para podcast@drrubrasil.com.br. Sim, aí você manda pra gente seu review sobre Arachnids on the UK, pra gente ver que a gente não tá tão sozinho sobre esse episódio aí que deixou a gente meio assim, né, cara? Meio assim, né? A gente já tá cantando essa bola aí sobre a nossa opinião do episódio, então... Vamos partir finalmente chegar em Sheffield de novo? Pro review, vamos lá. Já de começo, nesse episódio, isso é uma coisa que eu achei bacana, foi porque todo lance começa com ele chegando finalmente em Sheffield, né? Sim, eles conseguiram. A doutora conseguiu chegar em Sheffield, cara. Que já é um milagre. Ela conseguiu acertar e numa data próxima, né? Pois é. Você vê que ela fala que parece que é só meia hora de distância da hora que eles saíram e tudo mais. Isso. A gente tem um pouquinho antes eles passando pelo vórtice e tal, pra até estacionar à tarde. Isso é maneiro, porque é um jeito, né? Uma interpretação do vórtice do tempo que a gente não tinha visto até hoje, né, cara? Ele parece
Como é que chama aquele? É um formigueiro. Ele é todo cheio de 1 milhão de buracos, assim, tipo, pra onde vai. De furinhos com possibilidades infinitas, Sim, né? E eu achei maneiro que é o mesmo padrão de cor e de textura do que tem na abertura. Sim, é do bem vórtice parecido com a abertura, é verdade. Sim. Eu achei bem legal. Que segue essa linha de, tipo, o vórtice que aparecia na abertura do Matt Smith era o que aparecia nos vórtices do Matt Smith, do Tennant do Tennant, é faz legal. sentido, né? O Vortex daquela temporada, né? Daquela era. Assim, quando eu entro naquela linha de tentar manter tudo alinhado, assim, tipo, tentando manter uma constância, eu fico meio, cara, estranho, porque a gente nunca tinha visto o vórtice desse jeito. E em tese é tudo o mesmo vórtice, né? Então por que tá tão diferente? Mas entendi. Tudo bem, são interpretações aí da direção e do showrunner, então não me incomoda tanto. Né? Sim. Eu achei bem bonito também o vórtice. Achei bacana que, tipo, fica bem visível as linhas do tempo que podia estar entrando e tal. Os buraquinhos, né? Lá, é muito legal mesmo, os caminhos. Isso né? leva até a gente a pensar o que pode ser, tipo, aquelas variações. Será que... Cara, aquilo ali, se você quiser esticar muito o pensamento, é fácil o multiverso, né? Tipo, se você for para esse é uma possibilidade, se for para esse é outra. Ou, sei lá, cada um é 1 segundo na história do tempo, então por isso ele é tão grande. É maneiro pra caramba. Ou alguma parte da história, ou algum outro planeta, sei lá. Você tem que pensar que a TARDIS, ela não viaja só no tempo, ela também viaja no espaço, pra qualquer tempo e qualquer espaço. Então, imagina, cada buraco daquele pode ser, sei lá, cada segundo de cada planeta, de cada época, futuro, presente, passado, é uma loucura, né, cara? O que for, com certeza. Enfim, a gente chega em Sheffield, tem aquele momento música mais triste do mundo, né? Que a doutora, vou ter que ir embora, né? Fazer o quê? Então, né? Fazer o quê? Já foi, né? Eu cumpri meu propósito, cumpri minha promessa. Eu deixei vocês aqui. Na real, porque o que a gente tem, né? É que nenhum desses companions escolheu viajar com ela, né? No primeiro episódio, quando a gente tem eles no final ali sendo teleportados junto com ela, foi um acidente, né? Foi um acidente. Nenhum deles falou, pô, leva... Não, eles não queriam, eles não sabiam nem que cacete ia acontecer se eles fossem, né? Na verdade, quando a gente para pra pensar nos outros Companions, eu acho que nem todos fizeram essa escolha. Alguns sim, outros não, né? Não foi muito definido assim. Não, tudo bem, a gente tem uns que foram, por exemplo, a gente tem a Tegan. A Tegan, ela entrou por acidente... E aí, tipo, me leva pra casa. E toda vez que eu tentava, dava um erro e eventualmente ela acabou ficando. Ou Ian e Bárbara, né? Eles também queriam voltar pra casa, até que eventualmente eles falaram assim, a gente pode voltar depois. Mas sabe o que esse time TARDIS me lembra? O mesmo efeito que rolou com a Donna. A Donna, ela entra por acidente na aventura, que é o que acontece com eles, né? Ela acaba viajando com ele ali aquele pedacinho, né? Sendo acompanhada daquele pedaço, sai e depois ela busca... ser a companion dele. Ela chega pra ele e fala, eu quero ir. E ela também tem que atrair o doutor de volta, né? É diferente um pouco. E nesse caso, o que a gente vê é assim, tipo, eles vão pro acidente e depois quando eles saem, eles vão lá e falam, não, a gente quer ir com você. Eles procuram a doutora pra ir. A diferença é que ela ainda tava ali, né? No caso da Dona, ela teve que ficar caçando ele. Ela teve que ficar tentando atrair o doutor de alguma forma, né? Me ocorreu aqui que, tipo, a TARDIS sozinha, ela já não pensa assim, a doutora tem companions? Preciso dar uma amostra grátis pra eles, né? Aí eles vão, fazem uma viagem de amostra grátis, aí quando volta já tá mexidinho ali, o bichinho já mordeu, sabe? Assim? Aí eles não conseguem se desligar. A gente sabe que a TARDIS, ela é sapiente, né? Ela tá vendo. Até porque, por exemplo, ela tá testando, né? Tipo, será que esses caras são legais pra viajar com ela? Vamos ver se eles são legais mesmo. No final do episódio, a gente tá no comecinho do podcast, mas já falando sobre a última cena, que é quando eles voltam, né? O Graham bate na porta e a porta abre. Tudo bem que pode ser a doutora abrindo pra eles. Mas pode ser a TARDIS abrindo pra eles também. A TARDIS não abriu a porta pra Clara, hein? Só vou deixar isso aqui. Não, então, mas o que eu tô falando é, a gente não sabe... Pra quê? Pra que isso? Sério. Pra que você fazer isso aqui agora? Deixa lá, cara. Para de comprar aí, vou tirar essa edição. Não, mas é porque eu tô... Não, é porque o que eu tô querendo dizer é que nem todos os Companions tiveram a mesma trajetória. Alguns foram por acidente, outros não. Nem sempre a TARDIS foi super amigável com todos os Companions, entendeu? Então, é que nesse caso a gente também não tem certeza se foi a TARDIS que abriu pra ele, né? Ou porque se foi a doutora... A Jodie tava dentro. Acho que é aberta a interpretação, cada coraçãozinho acredita no que quiser. Também acho. Vamos deixar assim. Mas sim, aí você vê que a doutora ela tá naquela de, eu vou embora, tá não sei o quê. E aí a Yasmin que chega e fala, vamos tomar um chá lá em casa. Ela, tá bom, vamos tomar um chá. Tipo, ela tá muito afim de não deixar essa galera embora, né? Chá na casa da Yaya. Chá na Yaya. Cara, a dublagem, ela... Meu coração palpita toda vez que eu ouço a palavra Yaya. A gente tá hoje, né, já que ela já gravou com a gente aqui algumas vezes, mas eu acho que essa é a primeira vez que ela vem gravar com a gente
já estando no ramo da dublagem, né? Porque já que ela começou a fazer curso e tal, e hoje ela tá inserida aí, já dublou alguns joguinhos, já fez alguns trabalhos. Trabalhos. Veja, né? A experiência ainda é pouco. Ah, não, claro, mas estamos aí estudando duramente. Então, só que é louco, né? Porque o que você, enquanto pessoa que tá estudando essa fina arte, tá achando dessa dublagem, cara? Porque a gente vai falar mais hoje sobre ela, mas... E a gente já falou nos outros episódios também, né? Sim, mas então não precisa se sentir comprometido. O que você acha disso aí, polêmica dublagem da 11ª temporada de Doctor Who. Eu achei uma bosta, né? Não, assim, as vozes estão bem escolhidas. Não tudo. Né? Assim, óbvio, né? O que acontece? Tem erros e acertos. Nada é 0 ou 1, nada é preto ou branco, né, gente? A gente vive numa vida, né? Mas tem acertos muito bons, que a gente vai comentar nesse episódio, eu acho, né? Que eu e o Fred até divergimos em um aí. Não foi? Foi. Pode crer. E eu acho que tem erros e acertos, mas os erros, eles são um pouquinho, assim, problemáticos. É que eu acho assim... Eu concordo. O problema maior, eu acho que não é nem na dublagem. É assim, e de novo, né, a gente falou isso na primeira vez que a gente comentou sobre a dublagem, no primeiro episódio, inclusive. Mas isso não é um problema da The Kitchen, não é uma crítica à qualidade do trabalho. Acho assim, a qualidade tá boa, as vozes estão bem escolhidas e tudo mais. As vozes estão boas. Foi na hora... técnica, não tem o que falar. Sim, a mixagem de som tá boa, o volume tá bom, tá tudo bom. O problema é que parece que na hora de traduzir, foram tomadas algumas liberdades. Vocês já ouviram outro podcast, vocês sabem a nossa opinião. Foi tomado umas liberdades que, não sei, cara, não tá batendo bem. Não tá fluindo bem com o ritmo das coisas em Doctor Who. Então. A decisão mais equivocada pra mim foi a da Carmen Miranda. Mais do que a Palmeirinha? Eu acho. Sério? Porque a Carmen Miranda, Não, a Palmeirinha também. É que foi a dupla, né? As duas Foi na mesma frase, O que acontece? Você substitui a Audrey Hepburn pela Carmen Miranda, não tem nada a ver pro contexto da fala. Porque ela tá falando de óculos escuros. Quando você lembra de Audrey Hepburn, você lembra dela de óculos escuros. Verdade. Quando que alguém aqui viu Carmen Miranda de óculos escuros? Eu nunca vi. Se fosse uma banana na cabeça, umas banana, frutas, né? Então, assim, você cortou a piada até. Já o Pitágoras, você nunca viu de óculos escuros. Então faz sentido a estranheza do Graham, que ele fala... mas eu nunca vi o fulano de óculos. Mas você nunca viu, entendeu? Aí você pega e põe a Palmeirinha, tipo... Também, a gente nunca viu a Palmeirinha de óculos de escuros também. Ok, faz sentido pra piada. Mas mesmo assim, cara, Pitágoras, né? Até o aluninho de, sei lá... Teorema de Pitágoras. né? Matemática, gente, todo mundo sabe que é Gente, o Mamonas Assassinas falava do Pitágoras. É verdade. Quis polemizar demais, aí fica forçado. Quis lacrar. Então, eu acho que rola isso nesse episódio também, inclusive numa cena já próxima a essa que a gente tá chegando, porque na hora que eles separam ali na tarde, né, que eles vão tomar o chá na casa da Yasmin. Chá na casa da Yaya. Chá na Yaya. E aí ela fala assim, vem todo mundo, tá? E o Graham fala, não, eu vou pra casa, eu quero dar uma olhada em casa antes. Vocês são jovens, podem ir aí que eu vou em casa. Vão aí, jovens. E aí eles, né, se separam e a gente tem ali, isso é um ponto alto do episódio, que é a família da Yasmin aparece, né? A gente tava esperando isso acontecer há algum tempo já, né? Inclusive é um episódio que ainda não teve um destaque muito grande na Yasmin, mas já teve um pouco mais do que os outros, né? A gente conhece a família inteira dela agora, né? A gente conhece a irmã, então. né? Que o pai dela curte umas conspiração. O pai dela é um maluco do papel alumínio. Que não cozinha muito bem assim. Qual é o nome do prato? Eu esqueci. Pacor, essas coisas todas aí, né? Que parece uma comida típica ali da região de onde eles são, né? Isso. A gente não sabe exatamente quem ali na família dela né? Mas eles parecem descendentes do... Paquistão. Paquistão, que ela né? falou no Rosa. Sim. Inclusive a gente vê... espalhado na casa tem uns negócios, tipo umas bandeirinhas assim com coisa escrita e tal. Sim, bem legal. É legal porque a gente tá conhecendo um pouco mais das motivações dos personagens, né? Isso é um ponto alto do episódio. Construção de personagem, total. A gente vê ali... Porque como os três já iam se despedir da Tardes, ao longo do episódio, a gente vê os porquês deles quererem voltar a viajar com a doutora, né? A gente vê que a relação da Yasmin ali com a família é de boa, mas a irmã enche o saco dela... A mãe mas meio... é normal, né? Sim, a mãe é meio invasiva de... A mãe tá é invasiva. Tá não sei o quê. Tipo, não é invasivo ruim, assim. É mãe, né? Tipo, é aquela chateação de família, né? E onde você tava? Onde você conheceu essas pessoas? Então. O Graham e o Ryan, eles têm a mesma família, mas tem uma divisãozinha ali que a motivação do Graham é justamente porque ele vai ficar sozinho em casa onde tinha a Grace, vai ficar lembrando a Grace. E o Inclusive o Ryan, ela aparece, eu fiquei tão feliz. E o Ryan por conta do pai, que sempre foi muito ausente e agora quer
quer pagar de família de verdade e ele sabe que não é de verdade, que nunca foi. O pai agora tá querendo correr atrás e eu acho que ele vai aparecer eventualmente. Provavelmente vai se envolver em alguma aventura junto. Será, cara? Acho que vai embora junto na tarde também, sabe? Então, e aí nessa... Tomara, né? Sim. Nessa hora que a gente tá ali no chazinho na casa dela, né, que a gente sabe do lance da conspiração, tem ali o diálogo com o pai... Nesse momento, a mãe dela liga do hotel que ela trabalha, porque é justamente aonde que vai linkar com começando do episódio, né? Isso. Antes da gente ver até a tarde estacionando, né? Isso. Que é justamente esse hotel onde a mãe dela trabalha. Tá tendo alguma coisa ali meio shady, meio... esquisito. Cara, que tá acontecendo. Tá esquisito, E tem um lance de tentar cobertar. Tem esse cara que é poderoso que ninguém sabe o que é. E ele demite a mãe da Yasmin. Pois né? é. E ela liga e fala, vem me buscar, é agora, tem que ser agora, tem que ir pra casa. E eu gostei que logo nas primeiras cenas você já vê que o cara é um babaca, né? O cara é um bosta. Sim. Assim, não precisa muita fala pra ver que o cara é um idiota. Sim. Já começa que é nepotista, né? Caramba, dá tudo errado. Pelo menos ele empregou a mulher da sobrinha dele, né? Menos pior, mas mesmo ele assim. É nepotista, mas não é homofóbico, né? Mas mesmo assim, ele é super autoritário. Ele demite a mãe da Yas por um motivo motivo besta. É só porque ela aparece. Tipo, que ridículo, porque sabe? a gente descobre que, na verdade, ela foi lá nesse dia, né? Pra poder ver como estavam as coisas antes da inauguração. E ele não queria ninguém lá. E ele demite ela. Deixa eu fazer um parênteses. Ele não é homofóbico? Pensa um pouco a respeito disso. Ele não lembrava quem ela era. Não, mas ele não lembrava porque mas ele é poderoso. Mas será que ele não lembrava? Não, mas... Ou que ele queria ignorar que ela era? Não, peraí. Mas a gente já tá fazendo uma interpretação na palavra que nem tem. Não, mas é isso mesmo. Sim, eu acho que ele simplesmente não se importa com ninguém. Ele ignora todo sabe mundo. assim, eu tive que empregar essa pessoa. Quem é ela mesmo? Ele é o tipo de cara que é assim, sabe você assim? tá demitido, você tá trabalhando, sabe? Eu acho que você vê na cara dela, agora que eu me toquei disso. Olha aí, eu já acho que... Ele quis jogar esse shade, não, entendeu? Eu acho. Chifre em cavalo aí. Eu não acho que não. Eu acho que não é só o cara rico. Vamos receber e-mails aí que vão confirmar, mandem e-mails confirmando a minha teoria. Eu não sei, eu não vi. O que eu acho assim, ele é só um cara com muita grana babaca. Não porque, e trata mal pra caramba o Kevin, mas depois que o Kevin morre, fica lá, ai meu Deus, o Kevin, né? O Kevin é meio que o braço direito dele, é o que ele fala, é o guarda-costa dele, mas é o que segura a barra pra ele, né? E ele fala, agora eu tô vulnerável, né? O Kevin é o cara que balança pra ele na hora que ele vai no banheiro, né? Que ele fala, tá na hora do banheiro, vamos ali comigo, Kevin, pelo amor de Deus. Sim, né? total. Enfim. E a mãe da Yasmin fala, né, tipo, mano, ele... bota na agenda que ele tem que ir no banheiro? Que bizarrice, né? Porque na hora que a Yasmin vai lá buscar a mãe, né? Ela sai, ela pergunta, tem problema deixar você sozinho? Que no caso é a doutora e o Ryan estão ali, os parentes dela. Não, a gente toma conta dos seus amigos, não sei o quê. E aí a gente vê uma parada maneira, que é a irmã da Yasmin dando em cima do Ryan, né? Sim! Né? E aí eu apoio, porque se ele ficar com a irmã da Yasmin, não tem como ficar com a Yasmin. E aí tudo bem, que eles ficam só amigos mesmo. Uma outra coisa que pode acontecer aí, que pode rolar, assim, um ciúminho da Yas, né? Pode ser. E daí ela percebe que ela gostava dele, de repente? Não tem que ter romance, não. Não tem que, entre eles, não. A gente sacaneando o Fred aqui, né? Não, mas a gente até falou no podcast passado, né? Não tem por que ter o romance. Legal, e é mais legal eles serem amigos do que um casal. Até a mãe dela pergunta, né? Então, tipo, e aí, vocês estão juntos? Os dois se olham e falam, não. Então, eu acho que nessa fala a gente já viu ali que eles são só amigos mesmo, entendeu? Eu acho Serviu que pra isso. Mas ia ser legal ele ficar com a irmã dela. Tanto a Yasmin, ela pensa mais quando ela pergunta se ela tá namorando a doutora do que quando tá namorando... do dele foi automático, né? É verdade, é verdade. Mas enfim, a gente tem ali esse diálogo dela saindo e tal, porque qual é o grande lance? Quando eles estão chegando na casa dela, tem uma vizinha que tá batendo numa porta lá e não tá abrindo. Vizinha não, né? Ela tá batendo na porta da vizinha, mas é uma pessoa de fora. Mas a gente não tem nem muita informação sobre essa menina. Tá ali e acabou. Quando a gente vai pra dentro, né, tem esse momentinho ali, que é a descontração do episódio, que é a doutora falando, putz, que legal ter um apartamento, eu nunca tive um apartamento, queria um que tivesse um sofazão roxo, tentando puxar conversa. Muito legal, né? A gente sabe, inclusive, quais são, aí a gente já fez, há um tempão, quando o canal do YouTube ainda estava vivo, a gente fez todas as curiosidades, todas as propriedades que o doutor teve. É verdade, né? E realmente, até onde eu lembro, não tinha nenhum apartamento, tinha chalé, casa, galpão, mas esse apartamento não tinha. Então, quem sabe o apartamento vai vir aí na mão. E ela também falou outra coisa legal, e isso está sendo
sido colocado um pouco mais sobre a família da doutora. É que ela fala que tem ela teve irmãs. Não, ela fala que foi uma irmã. Então, ela deixou aí algo no ar sobre família. Ela fala, eu já fui irmã, inclusive já fui irmã. Aí depois ela fala, acho que é de irmã de coisa de convento, né? Tipo, irmã subaquática. Ela fala de convento também. Ficou meio dúbio. Porque tem o lance do Brax, né? Tem o Braxiatel, que é irmão dela, né? A gente já falou dele várias vezes em vários podcasts, mas até onde a gente tem registro, irmã não tem. Eu entendi ali que ela tá falando que ela foi uma irmã já. Também ficou meio no ar. Ela é uma irmã agora só, né? Porque antes ela era só irmão. Mas enfim. Pois é. Até ela se confunde um pouco com a nomenclatura. Eu acho que sim. E se confunde mesmo que a gente vê, teve o Come to Daddy, depois Come to Mommy. Ela ainda então, ela tá aprendendo ainda algumas coisas. Ela até fala, nessa mesma cena do apartamento, que ela fala, eu ainda não sei direito que eu sou, talvez eu seja... Ela fala assim, alguma coisa do tipo, socially awkward, sabe? Tipo, talvez eu seja meio antissocial, não sei, ainda tô decidindo. Que ela fica ainda tô me encontrando. Que ela fala assim, tô puxando assunto, tô parecendo meio maluca. Aí o Ryan, tá malucaça, cara. Ela, mas não é assim que vocês fazem, você não puxa o assunto? Enfim. Mas aí a gente tem ali a hora que a Yasmin vai embora. No original, ela só fala assim, eu vou embora e tal. Aí a irmã dela fala, mas você não vai nem ficar com seus amigos? É um milagre você ter amigos, só que você é casada com trabalho, dá uma zoada. Aí é porque você é casada com trabalho. Aí Yasmin, pelo menos eu tenho um trabalho, não sei o quê. Tchau. Esse é o diálogo. Se você tá assistindo pelo Crackle, aí fica a nossa dica. Se você viu no áudio original, tira uns minutinhos e assiste essa cena de novo com o áudio dublado. Isso. Não faz sentido algum, porque eles metem Boulos e Bolsonaro no meio. Tipo, pelo menos eu tenho um trabalho, Boulos. Aí Bolsonaro. Tipo, não tem nada a ver. Sabe qual é o lance? Eles quiseram aproveitar o gancho das eleições pra dar uma polemizada, mais uma vez. Mas aí usa, por exemplo, eu não concordo com quem fazer isso, tá? Mas tipo, por exemplo, nesse episódio fala-se do Trump. Então substitui Trump por Bolsonaro, não sei, o Bolsonaro tá sendo comparado com o Trump lá fora. Eles já estão falando, o Trump latino-americano. Então beleza, quer usar um gancho? Usa esse. Não soca, tipo, referência política numa frase que não faz sentido nenhum, cara. E sabe o que é pior? O caso fica mais complicado quando você para pra pensar que esse é um episódio que fala especificamente dos Estados Unidos. Então, assim, existe toda uma suspensão de descrença que a gente sabe que esse episódio não se passa no Brasil. Não. Entendeu? As pessoas estão falando em português na dublagem, mas a gente sabe que não é no Brasil ou em Portugal, whatever. Tanto que mencionam o nome da cidade. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente sabe que eles estão em Sheffield. O nome do episódio é Aracnídeos no Reino Unido. Tá lá. Apesar de só ser só em Sheffield? Não, é porque assim, se você pegar qualquer outro episódio, foda-se. No nome desse episódio tem Reino Unido. Então a gente não está no Brasil, a gente está no Reino Unido e vai ter o presidente dos Estados Unidos. Futuro, ele vai tentar. A gente sabe que a Yas é de ascendência paquistanesa e isso se passa no norte da Inglaterra. Por que você está colocando Boulos e Bolsonaro na fala delas, sendo que a gente sabe mais do que tudo que isso não é no Brasil? Entendeu? Sei não lá, faz sentido. Eu acho assim, as decisões tomadas na hora de traduzir essas pautas para serem lidas na dublagem, eu não sei, cara, estão muito perdidas. Existe a localização. Eu entendo localização, então, mas nesse episódio não tem por que ter localização, assim, porque a gente sabe que não é aqui. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui e eu vou lembrar de 2 casos de dublagem que a gente tem em relação à localização pra me justificar até. A gente tem a dublagem de uma série chamada Primo Cruzado, Perfect Strangers no original, que a original era assim, era um cara, um dos primos, ele era grego, e ele ia pra Nova York morar com outro primo. Quando essa série veio pra cá, esse primo grego virou o primo lá de Minas Gerais. E aí todas interior. Exatamente, todas as piadas eram traduzidas para Minas Gerais e ele falava com sotaque mineiro e tudo mais. Beleza, só que a gente tá falando de uma série lá dos anos 80, sei lá atrás, eu era criança quando eu vi isso. A gente tá falando de uma época que não tem internet, a gente tá falando de uma época que as coisas elas são num ritmo muito devagar, entendeu? Na hora de passar mensagem, de passar conhecimento mesmo. Tipo, você colocar um monte de piada grega numa série dos anos 80, numa época assim que até pra pesquisar era mais difícil e tal, talvez atrasasse um pouco o andamento das coisas, as pessoas vão ficar meio perdidas. Hoje em dia, assim, então justificava ter essa localização. Hoje em dia, se essa série saísse hoje, não sei se eles colocariam a dublagem colocando em Minas, entendeu? Eu acho que Porque não. você pode muito bem chegar num Google e sei lá, ele falou
não sei, da cidade X na Grécia. Ah, tá, é a cidade aqui. O acesso à informação tá maior, exatamente, entendeu? E outra, apesar de que nessa série você tinha toda uma importância dele ser grego, isso foi transportado ali pela importância dele ser mineiro. Então tinha um paralelo. O que a gente tá vendo nessa dublagem daqui é que, assim, nessa tradução, nessa localização, é que eles estão só jogando termos em português e, tipo, vamos jogar e esperar o melhor. Exatamente. Até porque, de novo, nessas falas não tinha nada. Nada, não tinha nenhuma indicação política de absolutamente nada. E a gente tá falando de uma época em que as coisas eram mais de várzea, assim, tipo, tudo nos anos 80 era mais solto, entendeu? Desde a produção de conteúdo até a localização de conteúdo, né? A gente tem também exemplo ali, por exemplo, de Yu Yu Hakusho, que tem altas liberdades na hora de traduzir, mas nenhuma impacta diretamente o que está sendo falado. Assim, tipo, no original ele fala mais educado e em português ele fala de um jeito mais soltão, mais moleque. Mas eles eram moleques, entendeu? Você estava transportando a fala de um moleque radicalzão no Japão para uma molecagem brasileira. Aqui o que a gente está vendo é assim, tipo, de novo, não tem muito porquê das traduções. Elas estão ali só por estar. E às vezes a tradução, ela foi, como a Jaque falou, o lance lá da Palmirinha, da Audrey Hepburn, da Carmen Miranda, você perde um pouco até o tino da piada quando você traduz errado, entendeu? Exato. Eu sou tradutora, né? Então, assim, eu gosto de manter no original, porque as pessoas vão pesquisar sobre aquelas coisas, sabe? A localização é importante, sim, e, assim, cara. Quando a gente traduz, sempre há perdas. É difícil uma tradução 100% manter 100% do original. Isso é quase impossível. Mas, assim, o máximo que você conseguir chegar perto é o ideal. Sim, eu acho aqui eles estão se distanciando, a localização é importante, mas ela tem limites, né? Ela tem um lastro pra localização. Se você se perde demais, e você tem que substituir uma coisa pela outra. Por exemplo, vai ter piada que você não vai conseguir traduzir, então você substitui. Só que nesse caso não tinha o que substituir. Mas você inserir uma piada onde não tem, né? Exatamente. Vocês lembram o termo que ela usa no lugar do Bolsonaro? Bye. Ela só dá tchau. Não, o diálogo é assim. Não, o diálogo é assim. Eu tô indo, eu tenho um trabalho, alguma coisa assim. Não, pelo menos você é casada com um trabalho. Você é casada com um trabalho. Pelo menos eu tenho um trabalho. Tchau, tá? Pelo menos eu tenho um trabalho. Tipo, é só isso. É isso. É tipo o tchau não debochado. Nada, não tchau. Nada. Você tem irmã, sabe como é que é? Tchau debochado de irmão. Tchau, e se babaca. Se você for pensar no objetivo da cena, não fez o menor sentido botar política. Por quê? Porque não faz sentido, porque o objetivo da cena é você estabelecer aquela relação entre irmãs de rivalidade, entre aspas. Birra de irmão, né? Aquela birrinha de irmão, né? Até, acho que pode ser até um gancho aí, porque vai acontecer aí com Ryan. Não. Puxando de novo. Mas enfim. Já que é shipper. Não é shipper. Estou desenhando desenhando teorias aqui, apenas. Mas é isso, o objetivo da cena era desenhar uma rivalidade entre irmãs. O que política tem a ver numa rivalidade entre irmãos, não, sabe? E pior, ainda coloca como se a Yas fosse o Bolsonaro. Né? Tipo, não tem nada a ver, né? Enfim, mas aí isso é uma coisa que passa, vamos tal. Seguir, né? A gente tem ali o pai da Yasmin pedindo pra doutora, pedindo não, ele fala, tem um negócio que ficou na casa da vizinha, mas ela nem tá abrindo, tem uma menina lá tentando falar com a vizinha, ela não atende, e a doutora fala, você quer que eu vá lá, enquanto você tá fazendo o seu pacora fim de festa? A tradução ficou legal. Porque a Yasmin fala, não faz o pacora não, que seu pacora é mó ruim. Aí a doutora fala, que dó! Você quer que eu vá lá ver a vizinha enquanto você faz seu pacora mó ruim? Que mó dó! E é nessa hora que elas conhecem a Jade, né? Que é essa potencial de companion ali. Eu senti o cheirinho vindo, cara. Eu queria que ela tivesse. Eu não senti tanto, mas ela é legal. Ela é pesquisadora, ela tinha um cheirinho de Martha Jones, né? Por nada. Então, porque a Martha era médica, mas ela é cientista, né? Eu não sei curtir. Ela era especialista em alguma área de conhecimento. Mega específico, tipo, em aranhas e artrópodes. Exatamente. Né? E é muito legal porque ela fala, tô tentando abrir e tal, porque é minha colega de trabalho e eu tô ficando preocupada. Aí a doutora fica naquela, putz, arrombar não é legal, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui que eu posso ver. Ela já dá umas desculpinhas. Não, porque eu também tô esperando o negócio dela, né? Ela inventa uma história. Aliás, eu tenho uma denúncia. Agora eu lembrei. Denúncia! Como é que ele me bota um episódio que a doutora tá usando uma pochete e isso não é falado em momento nenhum, cara? Ninguém usou a pochete, ninguém menciona a pochete, cara. E a pochete não é necessária. A pochete só tá lá, cara. Não tem gancho pra pochete. Tem que voltar. Pochete tem que voltar, cara. Pochete é muito útil. Mas a Jory falou que tem uma caralhada de bolso já no casaco, nas calças lá.
usar. Eu acho assim, pochete é um negócio mega brega. Todo mundo sabe disso. No mundo é brega. Apesar de que eu acho que é útil. Eu usaria pochete um dia se fosse socialmente aceito. Mas ninguém toca nesse assunto, tipo, ai, que brega você usando a pochete. Não é falado, tipo, a pochete tá ali. Eles fazem mó fuzuê em cima da foto de divulgação da pochete e não é nem falado a Funny Pack lá no meio. Tipo, o que tá acontecendo, Vivi? Eu lembro que as pessoas estavam teorizando sobre a pochete, o que tem nessa pochete, por que ela está usando essa pochete. É isso, não tem nem motivo, porque ela tem bolso. Eu achei que ia ter um motivo, e sinceramente, minha opinião sobre pochete. Desnecessária. Não, cara, não, tem que ter, cara, tem que ter. Tem que nada. Não, já foi, pô, a gente cresceu numa época onde pochete era socialmente aceito e, pô, meu avô, por exemplo, ele era taxista, ele usava pochete. Isso, e eu sou eternamente grato ao fato de que a pochete sumiu, obrigado. Não, cara, eu gosto muito de bolso. Quanto mais bolso tem, melhor. A pochete, ela dá vários bolsos. Imagina, eu não ter que andar com o celular atochado no bolso da calça jeans. Ah, sim, mas... Pô, é útil, bicho. Enfim, não teve nada sobre a pochete. Não teve só a pochete. Legal você ter falado da pochete, porque eu vou me adiantar um pouquinho aqui, mas o que eu percebo nesse episódio é que houveram vários ganchos para situações maiores e esses ganchos não foram aproveitados. Exato. Até nessa cena da porta, eu acho que a Jory, a doutora poderia ter falado qualquer outra coisa mais legal, mais engraçada, mais interessante. O que eu senti... Não sei. Podia ter pirado no roteiro. Entendi. Mas a questão é que, assim, parece que é tudo tão monótono, chega uma hora que você fala, tá... Tipo, poderia ter um sabor, faltou uma pimentinha, faltou um sal, Entendi. faltou um alho e cebola. Então eu acho que é justamente engraçado você falar de alho e cebola, que gancho maravilhoso, porque assim que eles entram no apartamento, vai ter alho no meio. A gente vê que tem uma... Tá todo sujo de teia de aranha, né? A Jory já tinha dado uma olhada em teias de aranha antes, né? No hall ali dos prédios e tal. E isso tá sendo... Toda hora tá aparecendo um negócio de teia de aranha, né? Mas até então, né? Fica, teia de aranha tem nos cantos, Aí quando eles entram no apartamento, eles veem que tá tudo mega sujo, assim, a menina fala, nossa, mas ela não devia estar tão sujo, né? O Ryan até fala, nossa, tá muito sujo, né? Se ela chegou há tão pouco tempo. E quando eles entram no quarto da menina, ela tá morta já, toda mumificada pela aranha, né? Já era, né? E aí começa todo o questionamento, tipo, pô, mas quem fez isso com ela? Que aranha é essa? Qual o tamanho dessa aranha pra ter feito isso? Essa aranha está... Ela está grande demais pra espécie que ela é, porque agora a gente tem uma especialista em aranhas. Exato, que é o que ela fala, tipo, ela é até dócil, essa aranha, só que não era pra ela ter esse tamanho todo. E ela se torna agressiva quando ela é muito grande, né? Isso, exatamente. E eles saem... Ela tá anormal. E aí, inclusive, esse termo é bastante usado, né, cara? Quando a gente eles deixam a aranha presa no quarto, né? E a doutora, ela vai pra cozinha pegar gadgets, né? Coisa pra ajudar. E ela... É o momento educativo do episódio que ela fala... Vamos aprender química? As aranhas, não, e até biologia, porque ela fala, as aranhas, elas sentem o cheiro com as patas, né? E o ácido do vinagre repele elas, e o alho também. São coisas ácidas, né? E ela faz meio que um escudo ali de alho e vinagre. E a aranha, quando ela consegue sair ali da porta e tentar assaltar eles, pegar eles ali de pulo, ela fica travada, né? E começa a investigação do porquê, o que tá acontecendo. Eles vão pro laboratório da menina, né? Eles saem do apartamento. Aí o Grant também vem e fala, você não sabe o que encontrei lá em casa, né? Porque o Grant, ele foi pra casa, ele se sentiu ali, teve aquele momento solitário dele, né? Vendo... Ele não viu a Grace de verdade, né? Aquilo é a cabeça dele falando com ele as coisas que a Grace falaria, né? Isso. É uma cena bonita. Não é ela ali. Não tem fantasma. Imaginação. Você vê que são coisas que ela falaria, tipo, não esquece de tirar o lixo, não esquece de trocar o saco do aspirador, você vai ter que se virar sozinho. E, tipo, é ele falando consigo mesmo, tipo, eu sei que agora eu vou ter que encarar essa realidade sem a minha parceira do lado. Isso, exatamente. Né? Essas cenas, assim, de construção de personagem, eu achei bem legal. Ele tá sendo mais bem... Eu acho que ele é o personagem que tá sendo mais bem construído até agora. Sim. É o que tá mais tendo destaque. Sim. Quando eu vi como é o nome dela? A Grace. A Grace aparecendo, eu falei, gente, isso aí já é mandinga de alien e tal. Então, a gente fica, né, Mas, enfim, Não é. Esse é um momento até que é livre ali de teorias e tudo. É só um momento bonitinho dele, putz, se minha mulher estivesse aqui ainda, né? Eu acho. Mas quando ele começa a rodar pela casa, ele vê que tá cheio de teia de aranha e ele acha um aranhão. Bom, parece um Pirex o negócio. Gigantesco. Me lembrou o bicho do Alien. O facehugger, né? Isso. Inclusive, eu fiquei achando que ia ter uma cena assim no episódio, não teve. Também, fiquei esperando, mais uma expectativa que não foi cumprida. Mas aí não é obrigatoriedade. O episódio não é. Tá, tudo mas bem. Esperei. Mas aí quando eles se reencontram, ele fala, você não vai adivinhar, eu vi um aranhão lá em casa. Aí o Ryan fala, eu também, aqui tinha um também. E eles vão pro laboratório dessa menina, da Jade, já que ela se mostra uma especialista, uma cientista, né, em aranhas, em artrópodes em geral e tal. E lá ela fala que esses casos, ela na verdade fala até no hall ali no
no hall do apartamento. No prédio, né? ali. No prédio. Que ela fala assim, não é a primeira vez que acontece algo do tipo. A gente tá investigando que tem várias ações assim, de aranhas que aparecem do nada, em lugares que não eram pra elas estarem. Aranhas de tamanhos bizarros, de épocas que não deveriam estar ali, porque não é a época dessa aranha estar nesse lugar. Mas a gente ainda não entendeu qual é o padrão que conecta tudo isso. Em tese não tem padrão, o que ela fala, tá não completamente sem padrão. Tipo, são espécies de aranhas diferentes, são épocas, assim, essa aranha nesse clima não estaria, e ela está. Então, assim, algo tá deixando as aranhas malucas ali. Não é no Reino Unido, quer dizer, deve ser no Reino Unido, né? Então, ela fala... vamos falar disso? Deveria ser Arachnids in Sheffield. Porque, não. Desculpa, gente, eu tava esperando uma tarântula no Big Ben. Tipo King Kong, né? Não era Arachnids no UK? Não, na real... Eu queria ver assim. Sabe o que eu tava esperando? Uma cena com cortes curtos, né? Assim, em que tem uma aranha gigante no Big Ben. Aí tem na Escócia. Uma de boinha no Thames. Em Cardiff. Ou, sabe assim, na praia, em Brighton, lá. Uma invasão alienígena de aranhas, né? Sim, exatamente. O que eu tava esperando... Não é no UK todo? Então bota no UK todo. Em Doctor Who, a gente tem várias coisas de aranha, né, ao longo da série. A gente tem, por exemplo, eu acho que a mais proeminente de todas aí é justamente a grande, né, a The Great One, ali em Planet of the Spiders, né, que é o último arco de arco, sim, claro. O último do John Pertwee, né, que é justamente o motivo dele regenerar é por conta disso, né, as aranhas, elas eventualmente possuem a Sarah Jane, e essa aranha que tá possuindo a Sarah Jane solta ali um raio pederneiro no doutor, e ele começa a morrer, né, por dentro e tal, e eventualmente ele regenera no quarto doutor, né. Isso não é nem mencionado, né, tipo... Não! Tudo bem que... Aliás, aquela cena, né, que... Já tô me adiantando, que a Jory entra pra procurar a aranha. Falei, gente, e essa mulher não tem aracnofobia, não? Ela morreu por causa de aranha já uma vez? Então, é muito louco, assim, porque você pensa que ela até fala... Ela comenta que ela já lutou com aranhas. Ela fala, eu já lutei. Inclusive, isso aí, e isso tem outro hint, outro parente sobre dublagem, né? Que ela fala assim, eu já enfrentei várias aranhas. Né? Aí o grande lance é que nessa fala você consegue tirar que ela pode estar falando da Great One, ela pode estar falando da Arachnos, que é aquela aranha rainha do Runaway Bride. Sim, sabe? Que não, é claro que é esperado que um ser com mais de Deus sabe quantos anos agora o doutor já encontrou aranhas eventualmente em alguma aventura na sua vida. Mas eu esperei que ela tivesse uma outra reação. Até porque o terceiro doutor já foi referenciado no Ectovenusiano, pois sabe? Não, e eu vou além. Não, é muito atrás, as pessoas não vão se ligar. Beleza, o 10º doutor enfrentou uma aranha gigantesca em Runaway Bride. Por que isso não foi falado, entendeu? Não tem nada a ver. Sei lá, eu senti essa falta, mas eu entendo que isso é o Chibnall, ele não querendo se amarrar muito ao passado, né? Eu acho que ele já fez até referência demais pro padrão dele, sei lá, não sei. Eu fiquei esperando, eu queria. Então, é aquilo que eu tô falando, que teve várias chances que o episódio podia ter botado temperinho e não botou. Pois é, nesse momento que eles estão ali no laboratório, né, que inclusive quando ela fala que enfrentou aranhas, ela fala assim, eu já enfrentei várias aranhas, eu e a Emilia Earhart, né? Nessa hora, porque foi assim, na hora que a gente viu primeiro em inglês, depois a gente foi fazer a segunda assistida em português. Inglês, a gente já ficou. A gente já tá meio que levado a acreditar que sempre que tem um personagem histórico, eles vão mudar. Porque até então, todos que a gente viu tinham personagens históricos que foram mudados, né? Nessa hora, quando falou Emilia Earhart, a gente começou meio que uma mini aposta aqui em casa. Eu falei, você quer valer quanto que eles vão mudar pra Santos Dumont? Porque é o mais próximo que a gente tem de alguém que é proeminente na aviação e é aqui no Brasil. Aí a Jaque falou, não sei, Quando a gente foi ver em português, eles mantiveram a Emilia Earhart. E aí fica o meu lance. Eu sou um cara que eu gosto das coisas alinhadas. Então, assim, maluco, se você já tá com essa maluquice de mudar todos os personagens históricos, então me muda todos, cara. Não muda 4 e deixa 1. Não. Mudou 1, muda todos. E por algum motivo eles deixaram a Emilia Earhart, tipo... A Emilia Earhart é mais fácil de entender, é mais difícil de entender do que, sei lá, Pitágoras. E Pitágoras eles tiraram, entendeu? Exatamente. Mas aí eu discordo do Fred no seguinte. Não, veja, eu não estou apoiando essa maluquice, tá? Eu já tô falando que se já começaram a fazer, faz com todos. Mas eu acho assim, não é porque estão fazendo errado que vão continuar fazendo errado. Mas aí já perdeu, já vai, né? Desce a ladeira de uma vez. Tem que admitir que tá fazendo errado e corrigir. Então. Senhores tradutores para dublagem... que fazem esse serviço para Doctor Who, por gentileza, continuem o mesmo trabalho que vocês fizeram quando decidiram deixar a primeira aviadora mulher do mundo lá na porcaria do negócio. Porque, pensa, Doctor Who é sobre viagem no tempo. Quando você faz uma história sobre viagem no tempo, você quer exaltar o quê?
a história. Sim, então. Então você põe personagens históricos, então, não contemporâneos. Mas então, por que só deixa ela, entendeu? Então, mas tá, todo o resto é que tá errado, não é esse que tá errado. Santos Dumont seria uma... Pô, Dudu, se não fosse ele, não tinha avião. Emília Earhart não tinha voado em nada. Não tô desmerecendo Santos Dumont. Imagina, quem sou eu? Dudu, Inclusive, americanos, lamento, nunca será, não entendeu? É de vocês. Irmãos Wright, nunca será. Nunca! Ser catapultado não é voar. Não é voar. E Santos Dumont mora no meu coração, mas a Amelia Earhart. A dificuldade de falar o nome dela. Mora no meu coração porque, tipo, ela teve o papel dela que é diferente do papel do Santos Dumont. Mas esse eles mantiveram. Então, um problema menos. Né? Aqueceu meu coraçãozinho feminista. E aí, você vê que o meu também. Eu adoro a Amelia Earhart. Né, da maneira. Inclusive, podia, né, aparecer ela de personagem histórico. Com a Jory ia ser bacana mesmo. Nossa, ia ser maravilhoso. Nessa cena também, a gente tem ali um momento ciência, né, que ela fala a teia de aranha, proporcionalmente, né, se ela fosse tão grande assim, ela conseguiria... Ela é tão poderosa quanto um Kevlar, né? Que é um negócio de parabala. Ela fala que se conseguisse... A doutora depois fala, se conseguisse fazer uma tão grande, daria pra parar um avião, tipo... Porque a teia de aranha é muito forte. Em Homem-Aranha a gente tem muito isso, né? A teia que o Peter projeta, ela é proporcional de aranhas, por isso que ela consegue segurar tanta coisa. Imagina essas aranhas modificadas, né? Exato. E aí, o lance é que nessa hora a gente descobre qual é o epicentro de tudo, porque a Jade, ela mostra ali que tem essas ocorrências em vários pontos ali no mapa, e a doutora começa a triangular ali e ela tira um ponto em comum, que eu não entendi como a cientista do lugar não tinha feito isso antes, mas tudo bem. Ela consegue traçar, ela vê que o ponto comum é bem no meio do mapa, que é justamente onde é o hotel, aonde tá a Yasmin com a mãe. Exato. A Yasmin já chegou lá no hotel, né? A mãe ligou pra ela ir buscar, porque ela já tinha sido demitida, tá? Mas ela ainda não tinha falado isso pra Yas. E aí o cara chega e fala, quem é você? Né? Não, é muito grosso, escroto, muito grosso. Quem é você? Por que você ainda não foi embora? Quem quer sair? Ainda trouxe mais uma? Aí, tipo, não, ela é minha filha, ela veio me buscar. Ah, é? Você deve ter 15 anos, você devia estar na escola. Tipo... Não, isso é só pra mostrar que o cara é um babaca. Não, Mr. Big, é um babaca. Esse cara, ele é o typecasting perfeito. Assim, precisamos verdade. de um babaca. Chama aquele cara que ele faz babaca bem. Porque o cara deve ser legal na vida real, né? Não, mas ele só faz babaca, cara. Pois Mr. Big era escroto, ele é escroto. O lance... Nessa fala aí você pega também um padrão de fala dele. Ele pega alguma coisa pra menosprezar e diminuir a pessoa. Sim. É que nem a outra fala lá que eu defendi. Sim. Entendeu? Pega alguma coisa pra diminuir. Então, mas isso é o lance do Bully, né? Ele pega uma parada, tipo uma característica e ele faz uma associação negativa em cima disso. Esse é assim que ele erra trabalha. O nome da mãe da Yasmin o tempo todo. Mas aí eu acho que é mais questão de pronúncia, né? Porque ele é americano. Não, é porque ele tá cagando pro nome dela. É porque ele fala Nária e é Nadia. Só então, que como ele é American... Eu entendi, mas é porque ele tá cagando. Fred não está enxergando o padrão de comportamento desse vilão. É isso que eu quero dizer. Vilão, vamos lá. Nem pra vilão ele serviu, né? Nem pra ir. É quando as pessoas falam assim, seu nome é o quê? É Tati, né? Não, é Thaís. Não, mas é Tainá? Thaís. Sabe assim, a pessoa tá nem aí pro seu nome? Não. Então, justamente, porque ele é um escroto. Ele é um escroto, exatamente. E aí ele fala assim, então pra ver se você tá aqui, eu vou te mostrar o quão incompetente é a sua mãe. E ele leva... Não, que Veja ridículo. bem, a mãe dela nem tá sabendo disso. Ela leva ela pra uma sala que tá toda cagada de teia de aranha. E a mãe fala, nossa, mas eu não vi isso. Ele, claro que você não viu, não sei o quê. Inclusive tá na hora de eu cagar. Vamos ali comigo, fulano, no banheiro pra sacudir pra mim. E aí ele vai, né, pro banheiro com o cara. E a mãe dela fica naquilo, nossa, mas não era pra estar tão sujo, não deu tempo, o que tá acontecendo e tal. E ele, ao mesmo tempo, ele tá lá no banheiro, né, lavando a mão 1 milhão de vezes. Quando ele sai... Aquele toque, né, do germe. germe. Né? E ele fica ouvindo um barulho, um negócio assim, vindo do ralo, né, da pia. E nessa hora é muito maneira, porque sai uma aranha gigante, né? Não é nem da pia, é a banheira que tá naquele isso, é o ralinho da banheira, exatamente. Banheiro. E aí sai uma aranha gigante ali, Aragog, né, cara? Sai um negócio... Aragog, hein? Não é Aracna porque não é tão grande, né? Beijos, Aragog. Essa é padrão Aragog. Olha eu mandando beijo. Beijo, GK. Enfim, a gente tem ali, ele sai correndo do banheiro e ele pede pro Kevin, né, que é o assistente dele, vai lá e mata, não sei o quê. Quando o cara entra, óbvio que ele morre pra aranha, né? Morreu, né? E ele morre feião, né? Ele é embalado ali que nem uma múmia e é levado pra esse túnel que essa aranha fez.
né? E começa, né, toda essa questão de, meu Deus, onde ele levou? Meu celular ficou lá dentro. Isso é uma parada que não tem nem muito sentido, que ele reclama que tá sem o celular. Então... E depois ele caga pro celular, né? Mais uma coisa que ficou, assim, deixei esse gancho aqui e ele ficou lá. A quem? Porque ele fica assim, tipo, agora sem o Kevin eu tô vulnerável. E eu também tô sem meu celular. Porque o celular seria, talvez, a gente falou aqui quando tava assistindo, o jeito dele pedir ajuda, ligar pra polícia, sei lá, alguma coisa assim. Sim. E ele, assim... Pra mim, se eu tivesse escrevendo esse personagem... Eu tô lendo sobre roteiro ultimamente, gente. É por isso que eu estou falando essas coisas. Eu colocaria como motivação do personagem... Eu preciso encontrar meu celular. Então isso move ele pra algum lugar. Porque a partir de dado momento, ele só tá indo com a galera. Não, mas aí tem um porquê também. É porque ele não tem como sair dali. Ele precisa sair, então ele anda com todo mundo. Então, mas ele podia muito bem se rebelar e falar... Não, eu vou sozinho, eu não preciso de vocês. Entendi. Mas... Não só podia muito bem tomar essa atitude, como faria todo sentido pro perfil do personagem. Exato, tipo, vocês são menores, vocês são... Quem são vocês? Saiam daqui, seria. Então, mas sabe como eu entendo? Exatamente. Ele é o cara que paga de mauzão, mas ele é mó cuzão, sabe? Ele morre de medo das coisas, entendeu? Tipo, eu sou superior a vocês, mas eu vou andar com vocês aqui, porque vai que dá merda, entendeu? Ele não sabe se defender sozinho, tanto que quando ele perde o Kevin, ele fica desesperado, entendeu? Ele tá andando com a galera porque ele é um puta bunda mole. Tá, entendi. Mas eu vi uma falha, por exemplo, naquela cena em que ele encontra a mãe da Yas, quando ela tá ali com a Yas Nádia. A Nádia. Meu nome não é mãe da Yas, meu nome é Nádia. Essa mania de chamar todo mundo de mãe de fulano, enfim. Tipo tia. A doutora também. Pois é. Aí ele encontra as duas lá e ao invés de só encher... Um cara como ele, um homem de negócios, blá blá blá, se achando o máximo, ele não ia ficar dando pitaco ali. Ele só ia falar, vamos pro inferno, tchau, vamos embora. Porque não foram embora ainda, entendeu? Eu também acho. E acabou, ia cuidar da vida dele. Ele ainda tinha lá o guarda-costas dele, tava tranquilão. Né? Nem sabia que estava acontecendo alguma coisa no hotel ainda, então já falhou aí. O roteiro já falhou aí em cima desse personagem. Em termos desse personagem específico, eu vejo ele assim, com as informações que nós recebemos dele, essa atitude no começo, de tipo, deixa elas irem embora mesmo, sabe? Dane-se, caguei pra essas pessoas aqui que eu nem conheço. Que ele acabou de conhecer, inclusive. Na hora do celular, ele iria atrás. Eu acho que ele poderia ter ficado mais puto com isso, que ele poderia ter tentado agir sozinho. E mais pra frente, chega uma hora que o grupo inteiro tá no mesmo lugar. E eu acho que talvez a trama se beneficiaria se tivesse um plot B nesse episódio. Ele como antagonista mesmo. Uma outra pessoa ou grupo de pessoas em outro local. Porque vai chegar uma hora que a gente vai estar sempre seguindo todo mundo, e é tipo umas 7 pessoas. É o time Tardes, que são 4 pessoas, o cara, a mãe da Yas e a menina. Então são 7 pessoas no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Se você divide e você bota plot A e plot B, você até alterna a narrativa de uma forma que fique mais interessante, entendeu? Então, não sei. Outra coisa que ficaria mais interessante, o pai da Yasmin é mó conspirador. Deveria ser ele e não a mãe dela lá. Então. Mesmo, total. Imagina que ele fala que vai fazer o tal do Pakura lá, aí ele vira pra filha dele e fala assim, já volto. E ele vai atrás também. Porque você vê que na casa dele é cheio de tralha, né? De coisa de conspiração. Ele é o cara que tá com pulguinha atrás da orelha. Não souberam aproveitar o personagem. Exatamente. Assim, é esperar que eles usem ele em outros episódios, né? Mas, enfim, isso ficou jogado mesmo. Ficou bem jogado. A gente vai ver a família da Yas, eu acho, eu espero ainda. Mas dentro dessa configuração de eventos, eu vejo ele como um cara que fosse correr atrás. Sim. Entendeu? Realmente ele ficou meio jogado, né? Coletando provas sobre uma possível conspiração, né? Fazia todo sentido ali, junto. Então, pois é. Enfim, acaba virando só uma referência vindo da mulher. Tipo, meu marido tava certo, olha que merda, eu não gosto de admitir que ele tá certo. Acabou. É verdade. Sei lá. Tipo, na real, a conexão deles com o hotel nem precisaria ter a mãe da Yas ali. Porque a própria doutora triangulou, ela sabia chegar lá. Ele poderia ir pra pesquisar os lances da conspiração. Exatamente. É verdade. Enfim, quando a doutora chega no hotel, né? Que a gente tá falando tanto dela no hotel, né? Vamos chegar com ela no hotel. Ela chega, ela cumprimenta a mãe da Yas. Mamãe da Yas, não sei o que. Ela é Nádia lá. Que bom, mãe da Yas. Tipo, eu faço muito isso com tia. Porque Tia não, mães de seus amigos. Que eu chamo de tia. Isso. Né? Eu tenho essa mania, cara. Assim, eu não sou uma criança, cara. Eu tô aí já beirando os 30 anos. Cara, eu vejo mãe de amigo, pode ser do que for. Pode ser a mãe da Jaca, que eu não conheço ainda pessoalmente. Eu tenho certeza que eu vou chegar e chamar de tia, porque tá em mim isso, cara. Tá dentro de mim. E a doutora é assim, né? Mãe da Yas. Eu tenho o nome. Tá bom, mãe da Yas. Foda-se. Pois é. Muito complicado. Enfim.
Aí a gente tem ali, eles se juntam, né, e começam a investigar o que cacete está acontecendo, porque tem essa aranha gigante no hotel, tem várias pequenas aranhas, né? Tem várias cenas de corredores, aquela hora que o Graham e o Ryan estão juntos pra capturar uma aranha. Eu achei muito legal, porque eles estão se achando muito. Vamos pegar essa aranha. Uhul, pegamos! Então, olha pra trás, tem umas 50! Então, já era, corre! Pois é, sebo nas canelas. Quando a doutora chega e ela começa a investigar, né? Falar, seguinte, tá acontecendo isso, tá tendo um incidente lá fora. Aí o cara fala, mas quem botou você no comando? Inclusive é daí que sai essa cena. Uhum. Isso é bacana, né? Porque você vê que ele é um cara que ele é extremamente autoritário por ser um homem de poder e de dinheiro. E ele vê uma mulher na frente da parada e ele se incomoda, né? E ele fala assim, como assim você não sabe quem eu sou? Você deve ser a única pessoa no planeta que não sabe quem eu sou. Eu odeio as pessoas que falam, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você tá lidando? Da carteirada, né? É muito escroto. Péssimo. Porque na hora que eles estão, né, que eles entram em contato de todos eles estão falando assim, o Graham e o Ryan estão o tempo todo, tipo, você é aquele cara, né? Aí ele eu sou aquele cara. E, eles se conhecem. Então a gente já sabe que esse cara é realmente importante, né? A gente viu que teve algumas menções sobre 2020. Os terráqueos sabem que eles são. A menina lá, a que morreu logo de cara, quando a Frank, ela fala assim, cuidado, isso pode afetar as coisas em 2020. Então você começa a ficar, porque a gente não sabe quem é esse maluco, né? Pô, será que ele é como a série tá pintando o que seria o Donald Trump, né? A gente não tem ideia, né? A gente sabe que ele é americano, sabe que ele tem algum envolvimento com política por conta desses assuntos, e agora a gente sabe que todo mundo conhece ele. Na cena seguinte, né, eles estão, tipo, conversando ali no... Parece uma cozinha, um laboratório. Cozinha. E aí a doutora tá discutindo com ele e fala, você não sabe quem eu sou? E aí a doutora fica numa de, não sei, você que é o tal do Ed Sheeran? Todo mundo parece gostar desse cara, né? Ele é o Ed Sheeran? Ela fica perguntando. Esse cara é famoso, né? É muito legal porque, um parênteses aí, eu não sei como é a cara do Ed Sheeran. Eu só escuto... Ele a cara do Rony. Ele que é a cara do Rony? Ele apareceu em Game of Thrones. Não, é isso mesmo. Ele é o Ed Sheeran. Tá, então eu sei quem é a cara dele. Não, o Bruno, eu acho que é Bruno Mars que eu não sei a cara. Eu confundo, assim, às vezes eu escuto no Spotify, vem uma música ou outra. Mas eu não consigo associar de cara a cara dele. Entendi. Enfim, parece que a doutora também tem isso, né? Na dublagem, fica também um parênteses, ela fala... É muito escroto isso. Ela fala, você que é o Silvio Santos, todo mundo gosta do Silvio Santos, Maoi. Tipo, caralho, cara. E aí é foda, porque se ela falou Maoi... Ela sabe quem é Silvio Santos. Isso. Até porque, óbvio que o doutor sabe quem é Silvio Santos. Será? Óbvio que sabe, cara. Ninguém não conheceria o dono do canal mais feliz do Brasil, cara. É verdade, é verdade. Esse raciocínio de vocês foi ótimo, tipo... Olha o contexto da dublagem da pessoa, né? Tipo, eu vou substituir Ed Sheeran por Silvio Santos. Porém, o contexto da fala dela diz que ela não conhece a pessoa de quem ela está falando. Mas e aí solta um Maoi. Exatamente. Então, vocês estão entendendo quem tá falando? Tipo, de novo, né? Eu falei isso na primeira vez que a gente decidiu falar sobre dublagem aqui no primeiro episódio da temporada. Não é uma crítica... No segundo, aliás. Não é uma crítica... Tipo, não é reiterismo em cima do estúdio de dublagem. Longe disso. De novo, a escolha de voz tá maneira até. A mixagem tá tudo maneiro. Mas, não sei, cara. Eu não consigo não ser crítico a isso. A esse uso desmedido dessa localização que não precisa. Pois é. Tipo... Até eu mesmo, eu não sei realmente como é a cara do menino. Mas eu escuto música do Ed Sheeran. Eu sei que ele é um cantor, eu sei que ele tem lá seus 20 e poucos, eu sei que ele tá estourado no cenário musical do mundo. Tipo, quem não conhece Ed Sheeran na rua, cara? Pois entendeu? Pois Tudo bem, eu concordo que no Brasil o Silvio Santos acaba sendo mais conhecido, mais famoso que o Ed Sheeran. Com certeza. Mas não precisa disso, entendeu? E eu acho que teve aí uma outra escolha de o cara aparecer com o Silvio Santos, vai. Assim, o tipão. Talvez. Então, mas se ela não conhece ele... Talvez não o tipo, mas talvez o fato dele ser cantor. Porque o Silvio Santos não é cantor. Como não? Como não? Não, amor. Não. Se você quer localizar o Ed Sheeran, você pega um cantor jovem brasileiro. Não sei quem é. Eu não ouço. Podia ser o Luan Santana. Podia ser o Luan Santana. Você tá entendendo? Seria uma troca justa. Equivalente, né? Você tem que equivaler. Peraí. Mas eu vou... Entendeu? Pode ser Wesley Safadão. Isso é sem engraçado. Pode ser qualquer cantor jovem. Porque o Ed Sheeran é o quê? Um cantor jovem. O que o Silvio Santos não é? Um cantor jovem. Mas aí eu tenho que fazer aqui. Silvio Santos é um grande cantor. Marchinhas de carnaval, se eu cantar com o Silvio Santos, cara... Ó, cara, a pipa Para do de vovô, defender a o Silvio pipa do Santos, vovô não Fred. sobe mais, Ah, é de quem? não. É de quem? O Ed Sheeran não tem um clássico desse no portfólio dele.
Até porque... Mas o Silvio Santos não apareceu em Game of Thrones. Porque ele não quis. Porque se ele quisesse, ele aparecia. Se ele quisesse, ele fazia um Game of Thrones dele, cara. O jogo dos tronos. Com certeza. O jogo das cadeiras. Bom. Ele pode fazer um programa inteiro em cima de Game of Thrones, se ele quiser. Tá bom. Então não me venha com essa. Eu tô aqui no meu silêncio respeitoso a opinião de que Silvio Santos é um cantor. Ele é, cara. Ele é tudo. Ele é um businessman. Ele é o que quiser. Enfim, o grande lance... Eu fiquei muito chateado porque parece que ele fez apoio ao Bolsonaro um tempo atrás, eu não sei. Eu fiquei me chateado, mas não tira o fato que ele é um grande cantor. O grande lance, que na cena seguinte ela fala assim, o Graham fala assim, não, ele é o fulano de tal, é o Mr. Big. Ele é o Mr. Big, ele tá concorrendo pra presidente porque dos Estados Unidos, porque ele tem vários hotéis. Aí o cara fala, eu já apareci na Forbes não sei quantas vezes, eu tenho essa rede de hotel, eu tenho vários empreendimentos. Eu não sou um político, eu sou um empresário, ele chega a falar isso. E aí a Jade fala sério, você tá fazendo isso só porque o Donald Trump também fez. E ele fala, não me fale desse nome. Isso a tradução não colocou, né? Manteve Donald Trump, ok, faz muito sentido, mas aí fica o meu parêntese, porque ele fala assim, tô concorrendo a presidente. Aí a doutora, o quê? O Ed Sheeran? Aí o Graham, não, o Mr. Big. Aí ela, tá. O parênteses aqui é que o Silvio Santos já concorreu a presidente no Brasil. Isso! Então olha aí como essa dublagem foi um upgrade do Ed Sheeran. Então, olha aí. Ele concorreu, né? Ele pensou em concorrer. O Brasil não merece. O Luciano Huck. O Brasil não merece. Então, mas sabe qual é o problema? Então, tô brincando, gente. De novo. Quando ela fala assim, o Ed Sheeran vai concorrer à presidência, isso é absurdo, não é ridículo? É uma ideia absurda. Sim. Daí ela fala assim, o Silvio Santos vai concorrer à presidente? Então, ele já considerou. Então. Se ela tivesse substituído, por Wesley Safadão. Se a dublagem tivesse substituído por qualquer cantor jovem, e aí vem o nome de cantor jovem, Luan Santana. O Luan Santana vai concorrer à presidência? Olha como é absurdo. Então. O Silvio Santos não, ele realmente já considerou. Então você quebra a piada, saca? Você deixa... Né? Pois é, cara, de novo, não precisava fazer. Deixa o nome em inglês, entendeu? A localização, ela não é pra isso. Ela é pra colocar as coisas mais fáceis de ser entendidas no lugar onde ela chega. Só que nesse caso... Tentando fazer uma equivalência próxima. Não é nenhuma localização, é uma tradução só por estar lá. Foi o que a gente falou, tipo, bota aí um tempo em português pra ficar engraçado. Tipo, essa cena nem era... A graça dela não era nisso, entendeu? Não, é engraçado. É engraçado. Então, mas não é pra estar ali, mas entendeu? Pois é. Enfim, A gente riu da cena? A gente riu eu da cena. ri. Da dublagem. A gente riu da dublagem, mas a gente não concorda. Não, de novo, todas as semanas, quando a gente vai revisar, eu já vou ver no episódio assim, quero ver logo dublado pra ver que eles botaram na dublagem. Porque é engraçado, de verdade, eu acho hilário. Mas não é pra estar ali, sabe? Eu não posso ser conivente com uma parada dessa. Pois é, em termos de qualidade e depois também em termos de longevidade, né? Porque essa dublagem agora é a dublagem oficial da série. Sempre. E tá marcado pra sempre. O Silvio Santos fica, mas você acha que daqui a 10 anos a piada do Boulos vai fazer sentido? Ninguém vai saber quem é Boulos. Ninguém sabia quem era Boulos esse ano, antes dele concorrer. Eu não sabia nem quem era Bolsonaro esse ano. Então. Eu queria não estar sabendo ainda. Aí o que acontece? No futuro alguém pede a redublagem disso, porque... Pois é, e aí porque a piada já envelheceu, né? Sim, aí gera um puta retrabalho. Tem isso também, né? A tradução pra dublagem, ela tem que deixar a dublagem atemporal, né? Tipo, pra ela poder funcionar em vários momentos. A gente sabe, durar, né? A gente sabe que é meio inevitável alguma coisa ou outra se datar. Mas você fazer isso quase que conscientemente é complicado, né, cara? Enfim, voltemos à trama. Voltamos à trama. Eles estão ali nessa de investigar o que tá acontecendo, né? Tentar sanar o problema das aranhas. E a doutora fala assim, seguinte, eu preciso das plantas daqui e de uma aranha. Então alguém vai ter que pegar essa aranha pra mim. E aí vai Gran e Ryan enfrentar isso, né? O time se divide ali, na real, né? Fica Gran e Ryan com a Jade pra tentar pegar a aranha e a doutora com a Yasmin, a mãe da Yasmin, a Nádia, e o Mr. Big pra tentar ver ali o hotel, ver o lance da planta e tudo mais. Que nessa hora é muito legal que tem aquela cena, né? Você vê que a relação do Graham e do Ryan, por mais que o Ryan seja relutante, ele já se importa mais com o Graham. Ao longo do episódio a gente vê ele perguntando assim, tipo, você vai pra casa sozinho? Você quer que eu vá com você?
Você se incomoda de eu não ir? Tipo, você vê que ele já se importa, né? Aí o Graham tinha entregado uma carta pra ele, que era do pai do Ryan. Isso. Aí ele fala assim, então, Graham, eu li a carta. Pô, se ele não se importasse com o Graham, ele nem ia estar falando. Aí ele falou, eu li a carta. Ele falou que é pra agora que a minha avó morreu, pra gente se reaproximar, porque ele é família de verdade. Você vê que o Graham... Eu não concordo com isso, família de verdade. O Graham, ele fica até meio cabisbaixo, sabe? Você vê que quando ele fala família de verdade, ele sente, tipo, foi pra mim isso, né? E o Ryan vai em defesa dele, fala, não, eu não gostei, ele não é família de verdade, ele não tava aqui, entendeu? Sim. Então, assim, mostra que ele já tá mais próximo do Graham. Tem mais vínculo com o Graham do que o pai, que nem apareceu no velório da própria pai mãe. Pai é quem cria. Quem tava ali ajudando ele a levantar na hora que a bicicleta dava pau não era o pai, era o Graham, tá? Caraca, sim. Pai é quem cria. Avô o Wilf é uma prova disso, cara. Quem é o pai da dona? Não é o pai da dona. É o Wilf, cara. Pai é quem cria. Com certeza, cara. Enfim, aí a gente tem ali esse momento bonitinho sendo quebrado, porque qual o lance? Eles pegam a primeira aranha, né? Com uma panela, isso é muito engraçado. Tipo, vai, pega. O Graham fica de isca, o Ryan vai e pega a aranha. Aí quando eles estão, tipo, eles levam pra Jade, ela dá uma analisada ali, ela fala, seguinte, vocês vão precisar sair e pegar, se tem uma aranha maior, eu vou precisar ver, vocês não precisam investigar lá fora ainda, você tem que sair. Quando eles saem, o Graham, ele tem esse momento bonitinho, e o Graham meio que corta falando assim, você olhou o teto? Aí ele, não olhei o teto. Ele, nem eu. E aí a gente tem o aranhão, né, cara? É muito louco isso. Meu Deus do céu. Porque eu fico esperando sempre uma aranha maior nesse episódio aparecer. E essa é a maior de todas, né? É a maior de todas. Porque quando eles pegam... Ela é do tamanho de uma van. Ou de um bondinho da Urca, segundo a tradução. Se você é do Rio de Janeiro, você sabe o tamanho dele. Se você não é, você não sabe. Um bondinho sempre é bem grande, mas enfim. É um bondinho, né? Mas poderia ter mantido só bondinho ou até mesmo van. Tudo bem, todo mundo já entendeu a nossa opinião sobre a dublagem, vamos seguir com o plot. O lance é que a doutora, o time da doutora, né, tá ali investigando, né, e eles falam, o cara, eles começam a ir pra baixo, ali onde era os túneis, né, que estão embaixo. Porque eles descobrem que toda essa conspiração que tá em volta é o quê? Tem essa companhia, né? Esse hotel ele foi construído em cima de uma antiga carvoaria, né? Uma mina de carvão. Mina de carvão. E tanto que a Nádia que fala, né? Ela fala assim, que ele fala, eu não sei onde foi construído o meu hotel, ele só tá construído aqui. Aí ela fala, eu sei, isso aqui era uma mina de carvão. E eles começam a investigar e a doutora saca. Então é por isso, é daí que estão vindo as aranhas. Esse é o acesso delas, porque tem um monte de túnel aqui. Quando eles chegam no meião ali do túnel, é um lixão gigante de material químico, né? Com certeza. Que ele fala assim, a empresa tal, ela faz isso, ela arruma os lugares pra mim, eu construo em cima, todo mundo sai ganhando. Só que não é, né? E ele fala assim, outra, eu só assino os papéis, quem faz as coisas são os outros, vocês não podem me responsabilizar. A culpa é de quem tomou essa decisão, eu só assinei. Então, ele tira o dele da reta, ele tira o dele da reta, não sei de nada. Pois é, porque... Qualquer semelhança com a realidade. Sim, justamente, ele é feito... Ou não. Esse arquétipo é criado justamente pra espetar esse gênero, esse arquétipo de cara, né? Da vida real. Mas enfim, a gente descobre que o hotel ele foi construído em cima desse buracão, dessa mina de carvão abandonada, e que o lugar que arrumou lá o terreno tá usando como depósito de lixo. É descarte, né? E só que é o lance. O descarte é justamente o mesmo descarte do laboratório da Jade. Da universidade, E ela fala assim, é complicado, porque tinha um monte de elemento químico ali, a gente tava analisando várias aranhas, foi carcaça de aranha geneticamente modificada. Pra ser mais forte, mais rápida, não sei o quê. E provavelmente nessas foi alguma carcaça que não era carcaça, era alguma aranha, que por conta dos resíduos químicos também estão sendo jogados aqui, cresceu. Aí a doutora fala, ela é uma aranha modificada que tá se alimentando de um monte de resíduo químico que tá ficando gigante, e isso tá fazendo elas ficarem malucas, né? A gente precisa parar isso. E aí elas matam o que tava rolando lá no começo, que a Jade não sabia o que tava acontecendo. Agora a gente sabe, né? Todas essas químicas modificaram a forma como mutantes, todas as aranhas, elas falam de feromones e tal, mudaram o comportamento de todas as aranhas da cidade, ou do Reino Unido. A gente tem ali esse momento do cara, né, falando de tirar o dele da reta, eventualmente eles vão pra sala segura dele, né, a quarto do pânico ali. A única coisa que ficou, que eu fiquei esperando, era uma aranha gigantesca, tipo Gargantuan, sair... Nessa cena do lixão, porque, né? Saca o Hobbit, quando o Bilbo ele tá no meio das pilhas de ouro e o Smaug tá embaixo? Eu imaginei uma coisa assim, só que com uma aranha gigante, sabe? E não teve. Mas isso aí é preferência minha. Mais uma oportunidade perdida do episódio. É que isso não era uma obrigatoriedade, né? Isso era só o que eu queria ver pra cena ficar legal. Mas enfim, eles vão lá pra sala segura dele e esse é o discurso não armamentista do episódio, né? Sim. Porque ele fala assim, aqui na minha sala segura
tem comida pra 6 meses, tem água. Tem livro. Tem um livro. Né? Achei interessante o... Não, mas justamente ele fala, tem um livro e um estoque que dá pra armar todo mundo de arma. Então, tipo assim, pra esse cara, arma é mais importante que livro. Essa é a mensagem, né? Entendeu? Então... E ele fala, ó, vamos todo mundo se armar e metralhar essa aranha. A doutora fala, não, você não vai atirar em nada. Tipo, a aranha, ela pode estar sendo um problema, mas ela é um ser vivo, ela merece dignidade. E ele fala, não, a gente vai atirar em todo mundo, não sei o que. Ela fala, não... Tem que atirar mesmo! Você vê que ele tá com um revólver já, que ele pegou do... Ele pegou lá atrás. Tava no chão, que era do segurança dele, era do Kevin. E você vê que a ideia dele é sair metralhando as aranhas todas. Geral. E a doutora tá numa de tentar... A merda já tá feita, vamos tentar controlar do jeito que dá. Então, a gente já viu no segundo episódio que essa doutora, como vários outros doutores, não todos, é contra a arma sim. Ela prefere não só conversar, como ela também tem a esperança de preservar essas vidas. Ela acha que as vidas das aranhas... E ela acha que preservar a vida dessas aranhas também é importante. Sim. Então ela não quer sair metralhando. Então vamos para um caminho do meio, eu diria, né? Que na verdade ela não quer metralhar, mas ela também faz as químicas dela, que ela aparece lá que nem Ghostbuster depois, sim, né? Sim. Cheio de tralha, né? Que ela fala pro pessoal pegar ali no spa. Porque ela também vai usar de alguma forma pra destruir a aranha. Não destruir, mas acho que não matar. Na verdade, o que ela produziu ali foi repelente de aranhas, ela fala. SBP. Só que não é nem Só SBP. que SBP mata. Não, então, mas não é um SBP, é repelente. Ela até fala, são os óleos essenciais do spa. Então, é tipo citronela para pernilongo, está para citronela. É tipo assim, ela quer fazer um negócio que vá repelir de alguma forma as aranhas, mas sem matar. Eu achei que ela ia matar, sabia? Não, na real... Eu entendi errado, então. Isso ficou meio jogado no episódio, porque qual é o lance? O plano, ele vira... colocar as aranhas, em especial as que são menorzinhas, né? Menorzinhas que são do tamanho de um cachorro. Dentro da sala forte ali dele, da sala de pânico, pra elas ficarem ali. Mas a menina, a Jade, ela fala assim, pra elas terem uma morte digna. Morte digna, então, assim, na real qual é o plano? Mete tudo numa sala forte e larga lá. Né? Então, tipo... Eu acho que assim, tem que matar porque elas já estão modificadas. Elas são uma ameaça, né? Mas sei lá, eu não sei. Tá vendo como ficou meio dúbio a solução mais doutor da situação não seria jogar essas aranhas num planeta vazio pra elas viverem numa boa? É verdade. Sei lá, cara. É verdade. Vamos fazer uma química que... Não sei. Que voltasse elas ao normal, não sei. Eu não sei. Enfim, eles estão lá com o plano, a doutora vai com a galera pro spa pegar os olhos lá pra fazer o repelente de aranha, e eles chegam na sala onde tem o aranhão, porque eles descobrem que aquela aranha é a principal. Salão, aquela grandona, eles repelindo aquela, eles controlam as outras, né? E aí, quando eles chegam lá pra jogar o spray nela, eles veem que aquela aranha tá meio sufocando, né? Já tá morrendo, ela já tá sem oxigênio porque ela tá grande demais, porque não é um processo natural, então ela já tá sofrendo, vai morrer. Porque a doutora fala, nossa, ela tá estranha, porque ela tá meio tentando arranhar a parede. A menina fala, ela tá sufocando nela própria. Sem oxigênio. O ato dela tá se movendo já tá matando ela, porque ela tá tão grande, que a respiração dela não tá dando vazão pra esse corpo. Isso, e aí a doutora até para, né? Fala, tipo, não vou tacar esse negócio. A doutora fica tipo, putz, essa aranha é tão vítima quanto qualquer um, né? Tipo, ela não tem culpa de estar desse jeito. E aí chega o cara, eu vou largar o ferro aqui, vou meter tudo. Aí ela fala, não atira. Aí, com ferro e fúria, algo assim. Fogo e fúria. É uma referência, ela se duvidar, até do próprio livro que ele tava lendo, né? Sim. Que ele fala assim, qual o problema? Numa cena antes ele fala, qual o problema de vocês? Com a arma é tão mais rápido, né? Tipo, isso é muito America fuck yeah, né? Tipo, total. pega a arma, metralha, porque ela fala assim, você pode tentar resolver as coisas de outro jeito. Ele, não, mas com as armas são mais fáceis. É mais fácil, né? E ele chega, ele simplesmente mete um tiro na aranha, a aranha que já tava morrendo termina de morrer, a doutora dá uma brigada com ele, mas ele sai da cena e a aranha fica ali. Tipo, até quando você para pra analisar, legal, beleza. Todas as outras aranhas são presas ali naquela sala, vão ficar lá presas, vão morrer. Essa carcaça de aranha gigante vai ficar largada ali. Tranquilo, isso já é bizarro. Mas e todas as aranhas... A gente imagina que eventualmente ele vai chamar uma empresa pra tirar aquilo de lá. Tudo bem, mas e todas as outras aranhas que... Não é Arachnids no UK? E todas as outras aranhas? Pois e a aranha era só as do hotel que ficaram presas ali, né? E a aranha que tá no apartamento da amiga da Jade que morreu? Tá lá ainda. Eles uma aranha. Não, tudo bem. Não, ela deixou lá. Ela deixou lá, né? Vai botar uma coleira e vai virar a aranha de estimação dela. Tudo bem. Você até entende, ela é uma pesquisadora. É o familiar dela. Ela é uma pesquisadora, talvez ela vá pegar essa aranha pra estudar, mas beleza. E todos os outros ataques de coisa de aranha que ela falou que teve? Beleza, talvez a aranha maior morreu
então as outras não vão atacar tanto, mas aí tem todo aquele depósito de lixo químico que não foi resolvido no episódio. Não foi resolvido. Tá lá largado, tipo... Eu também achei. Que seria bom? Eu fiquei com um toque dessa coisa de... Tá, e aí, o que vocês vão fazer com esse lixo? Sabe qual é o lance? Vocês vão inaugurar o hotel, é isso? Sabe qual é o lance? A gente tem esse cara que é o babaca ali das armas, que quer metralhar todo mundo, que construiu o hotel em cima do lixo tóxico e tal. Ele não paga por isso. Tipo, termina o episódio, ele mata a aranha e ele sai ileso. Bia Falcão, né? Exatamente, Bia cara. Falcão. E aí, nossa, puxou de longe essa. Amo! Fernanda Montenegro. Sabe qual é o grande lance? Sabe qual era um jeito legal de fechar esse episódio? Na hora que a gente estivesse na casa da Yasmin, ter um noticiário passando assim, tipo, magnata dos negócios é preso por fazer hotel em cima de lixo tóxico, Unity é acionada, sei lá, forças especiais são acionadas para deter os problemas das aranhas, que já teve, né, Unity, o terceiro doutor com a aranha lá. Sim. Entendeu? Tem tanto jeito de fechar esse episódio digno, tipo, o cara é preso, o hotel é fechado, não precisa ser Unity, tá? Pode ser o exército é acionado para conter o problema das aranhas, o MI6, e tudo se resolve. Mas não, fica lá jogado, né, cara? É muito estranho. Não fecha, né? Não fecha a conta. É um pouco triste porque é o episódio em que o doutora não resolveu a situação. Tipo, ela lá... Foi assim, achei. Ela resolveu mais ou menos, porque o problema foi morto, né? A aranhona morreu, eles travaram um monte de aranha numa sala, e é isso, galera, vamos pegar a tarde e ir embora? Tipo... Pois é. Eu não sei, assim, se é só porque a gente viu junto e a gente teve essas opiniões junto aqui, tipo... questionou as mesmas coisas. Mas vocês estão ouvindo a gente em casa, no trabalho, enfim, estão ouvindo o podcast. Vocês também sentiram que esse episódio foi meio largado? Isso é uma coisa que a gente quer que vocês falem nos e-mails dessa semana, essa resolução, né? Enfim, a gente tem o episódio rumo pro final, né? Tipo, o trio novo da Tardes aceita, né? A gente vê que a Nádia volta pra casa e tudo mais. Isso, tem aquela cena da Yas ainda, né, interagindo um pouco ali com a galera, e a mãe dela fala, vai comprar pão? Ela fala assim, já volto. Já volto. Só que, tipo, ela não vai voltar tão cedo. É porque ela sabe que ela pode agora voltar meia hora depois, entendeu? Exato. Pois e aí todos eles vão pra frente da Tardes, fica naquela de, e aí, vamos, eles batem na porta, entram, e a doutora explica, né, que não é fácil, tipo, ela não pode... Não é seguro. Ela não pode garantir a segurança de ninguém, exatamente. É um lugar arriscado, até porque eles viram a gente morrer, a Grace morreu, né? E aí vem as motivações, né? A Yasmin fala, eu sei, eu queria voltar, porque a doutora fala, você queria voltar, eu trouxe porque você ficou pedindo. Ela fala, o problema é que a minha família, ela suga demais, ela é demanding, né? Ela exige demais de mim, isso me enche um pouco o saco. O Graham fala sobre como é difícil ter esse luto sozinho, ele fala, eu vou ficar numa casa onde eu tava com a Grace, que não tem mais a Grace. E tá com você nessas aventuras fantásticas, deixa a minha cabeça um pouco fora desse problema, entendeu? Que é a mesma motivação que se estende pro Ryan, né? O luto deles é o mesmo, a motivação deles é parecida, né? Tem o lance dele do pai, né? Mas o cerne ali é justamente o lance da Grace. E da Yasmin é a família que enche o saco dela, como toda boa família, e aí ela quer viajar com a doutora porque é um mundo mágico fantástico, né, cara? Eu não sei, eu não gostei muito dessa coisa dos três tomarem a mesma decisão sem combinar ao mesmo tempo, sabe assim? Porque... Mas não é o efeito mágico da doutora? Tem um efeito mágico, mas o problema é os três ao mesmo tempo, entendeu? Tá. Porque os outros companions todos, nunca teve isso de você jogar 3 companions assim, né? Mais de um, assim, pá, toma. Porque... Era sempre uma coisa gradual, tipo, entrou um, aí daqui a pouco vem outro, aí, não, uma coisa mais natural. Eu achei muito mecânico, eu não sei se... Entendi. Tipo, não me incomoda, não. Olha só, minha doutora vai ter 3 companions, toma eles aí, todos de uma vez, e se vira. Entendi. Entendi. Seria mais legal se a gente fosse ganhando companions ao longo da temporada. Isso, é isso que eu tô falando. Eu acho que ficou muito mecânico, muito... aí, não sei. Entendi, engessado. Engessado, sei lá, cara, eu acho assim... O lance deles quererem, tipo, ter a escolha, eu achei bacana. Porque, assim, de novo, nenhum deles escolheu viajar com a doutora. Então tinha sido uma coisa assim, eu tô aqui porque sim, porque eu caí aqui de paraquedas. Então, pra doutora, era importante ter essa escolha deles. Tipo, olha, a gente sabe dos perigos, mas eu quero ir com você. Assim como foi o lance, por exemplo, todas as competições que a gente teve até agora, a maioria foi assim, né? Tipo, é perigoso, mas é uma máquina do tempo, eu posso trazer de volta, com a Rose. Ou com a Donna, que tem o lance de... Eu tinha uma aventura com esse cara, ele foi embora, mas eu quero ter de novo. Então eu vou ficar buscando ele pra quando ele aparecer, aí eu escolhi ir com ele. Ou, por exemplo, na mão contrária, a Marta, que escolheu não viajar com ele. Tipo, chegar e falar, olha, seguinte, viajei, foi bacana, pra mim já deu tchau.
entendeu? Então, eu acho assim, o momento de escolha é importante, mas eu entendo o que você fala quando esse lance de, pô, foi os 3 de uma vez, isso é muito quadradinho, né? Principalmente a Yas, porque a Yas, ela tava com uma carreira começando na polícia, sabe? Parece uma coisa muito estranha ela, tipo, desistir disso, assim, pá, do nada, Entendi. Sabe? Tem, assim, uma motivaçãozinha que você pode pegar ali de, tipo, eu queria fazer algo maior. Que é o lance dela, né? Não sei se ela largaria uma carreira na polícia, assim, sem pensar 2 vezes, entendeu? Entendi. Talvez no futuro ela chegue numa conclusão que nem a Martha Jones. Talvez. Eu acho, assim, a motivação do Graham e do Ryan eu achei válida até. É pra ajudar a passar o luto, até porque eles não vão ter nada pra fazer. O que o Ryan falar, você quer que eu vá voltar a trabalhar no galpão? Nem ferrando, eu vi coisa muito maior. Agora, tudo bem que a Yasmin também viu, mas eu entendo o seu ponto. verdade, pra mim, a maior motivação é o Graham. Tipo, ele tem a maior motivação, sim. Seria legal se fosse só ele um tempo, né? A Yas e o Ryan, eu entendo as motivações, e claro que entendo, mas assim, o que você falou da Yas pra mim faz todo sentido. Ela tava ali, sendo policial, ela curte, ela quer virar chefe, ela falou isso pra Rosa Parks. Ela quer virar chefe. Então, pra você virar chefe, você tem que ralar. Então, em tese, estar com a doutora atrapalharia. Lembra da Clara? A Clara não queria perder a vida dela. Ela gostava de ser professora, então ela falava assim, doutor, você passa aqui, mas você me deixa no mesmo ponto, porque eu gosto de ser professora, eu quero ter minha vida aqui. Entendeu? Vida Acho dupla, né? que a Yas seria mais ou menos isso. Mas é que a gente tá vendo que a Yas tem uma fascinação pela doutora. Tipo, você é a pessoa mais legal que eu já conheci. Ela fala isso, né? Mas realmente, eu acho que a motivação dela é mais fraca. E, assim, o do Ryan... Eu acho que é a mais fraca de todas. Tipo, eu vou aí, né? Tipo, ele não curte o trampo. O Ryan ainda tá no mesmo luto que o Graham, né? Eu acho que sim. E fora que eles estão... Ele não sabe ainda, ele não quer admitir, mas ele tá tentando construir um relacionamento com o Graham. Viajar com a doutora é isso, né? Eu acho que a motivação maior do Ryan é estar perto do Graham. Não é nem... Eu quero sair para ver aventura, sabe? Mas agora que a Jaque falou esse lance sobre eles entrarem em bloco, realmente, eu acho que a temporada se desenrolaria de uma forma mais orgânica se cada um entrasse de um jeito. Porque, por exemplo, a gente fica o tempo todo pensando, tipo, caralho, por que são esses 3? Por exemplo, porque... Você tem suas teorias. Né? Tipo, por exemplo, as aranhas do caso dessa história estavam no hotel onde a mãe da Yasmin trabalhava por coincidência. Ou o Tim Shaw, ele tava ali na hora certa, todos eles se encontraram e ele estudava com a Yasmin e o Ryan é neto da outra que morreu por conta da aventura, tipo... Tá tudo muito conectado e não tá sendo falado isso. Então, assim, ou eles têm que dar uma explicação muito boa do porquê, ou seria melhor, como você falou, eles terem entrado cada um separado com uma motivação separada e um porquê separado. Exatamente. Mas, não sei, eu acho assim... A temporada, apesar de a gente tá, esse já é o 4º episódio. A gente já tá quase na metade da temporada. Essa temporada tem 10 episódios. Fala uma coisa dessa. Semana que vem já é a metade. Então, assim, tudo bem, ainda tá no começo, mas as coisas têm que começar a ir pra um rumo mais... Porque é louco também, a gente tá sendo até meio... Não digo cruel, mas a gente tá sendo bem crítico nesse episódio. Porque a gente veio de uma leva de episódios muito bons. Rosa foi maravilhoso, né? E aí você cai... Esse episódio, eu acho que se ele fosse até antes de Rosa... a gente acharia ele maneiro. Mas como ele veio depois de um episódio que foi muito bom, ele parece meio... caidinho, né? Tá bom, né? Caidinho. Episódio de aracnídeo gigante, né? Tá bom, é episódio Atomic Horror. É isso, tá. Eu não sei se vocês perceberam, mas não tem nada de alienígena nesse episódio. Mas isso é legal. As aranhas, o problema das aranhas são daqui da Terra mesmo. Então, mas a gente via muito isso. Lembra, na época do Segundo Doutor tinha muito isso, que o problema era a atuação dos humanos. Os humanos eram mais vilões do que os alienígenas, às vezes, né? Sim, com certeza. Eu gosto quando o problema é da Terra por conta de coisas da Terra. Tipo, tem problema na Terra também, a doutora pode ajudar isso. Lógico, entendeu? Se tem. E isso não me incomodou, tem um não. monte. É mais que, não sei, soou meio o episódio, sabe? E aí a gente tem a cena final bonitinha que é simbólico, né? Ela fala, vocês são... You're my fam, né? Tipo, minha família, vocês são minha galera. Ou time Tardes, né? Ela começa a tentar achar um nome e ela, vocês querem puxar todas as alavancas comigo? Tipo, isso é simbólico, né? Tipo, olha, a partir de agora, quem toma as rédeas da tarde não sou eu sozinho, somos nós como um grupo. A gente tipo, tá junto, isso é bacana, isso é legal, mas não sei, o episódio não desceu muito bem pra mim. Eu achei interessante nesse episódio também como... Não sei, fiquei com a impressão que a BBC tá fazendo Doctor Who para os Estados Unidos. Sério? Porque
A história se passa em Sheffield. O que um possível candidato à presidência dos Estados Unidos tá fazendo em Sheffield? E, tipo, eles não tratam como presidente dos Estados Unidos. Até que ele não é ainda, né? Presidente. Não, ele é o cara então que quer ser. Tá bem americanizado mesmo. Agora eu entendo, eu senti. Nossa, eu não tô sentindo isso, não. E teve uma coisa agora que eu lembrei, esqueci. Bem, a Rosa Parks foi nos Estados Unidos também, mas aí Não, mas engraçado, eu não tô sentindo tão americanizado por causa disso, não. Eu acho assim, eu senti jogado, tipo, ele quer concorrer à presidência dos Estados Unidos porque ele é muito poderoso e ele tem uma rede de hotéis. Tá, tudo bem, legal, mas isso não é tão trabalhado, entendeu? Sei lá, isso foi o lance. Eu acho que assim, o episódio ele tem elementos legais, ele tem potencial pra ser muito legal, mas parece que foi um monte de coisa legal que foi jogada ali, tipo Lego. Imagina que esse episódio é um castelo de Lego, mas que tá tudo jogado. Exato. Mas tá tudo só jogado ali, desmontado. Tipo, não foi ligado de forma correta e aí ficou só um monte de peça solta, sabe? Não sei. Não é um episódio péssimo, mas... mas tem vários elementozinhos que eu sinto que eles inserem pra agradar o público norte-americano. Tipo... Time Tardes. É muito americano. Não, ô louco, não é não. Time Tardes. Mas tipo Teen American. Não, mas Time Tardes não. Time Tardes é um termo bastante usado, vai. Não, time... O que eu quero dizer, você não entendeu, não é especificamente Tardes. Eu tô querendo dizer, colocar time numa coisa que um grupo. Um grupo é sempre um time. Caralho, mas... É bem americano isso. Você pode ver Team Arrow, Team Flash, Team America. Tudo... Eu não sei, é porque a gente sempre chama, aqui no Dr. Brasil, a gente sempre chama de time tarde. Será que já é uma influência? É porque a gente já tem uma influência. Não sei, mas tudo bem, realmente, tem pessoas, isso que é bom quando a gente traz convidados, né, porque realmente tem pessoas, a gente vê nos grupos do Telegram, no Twitter, que estão falando que estão sentindo um leve grau de americanização. Eu não tô sentindo. Acredito que a Thaís também não, porque ela nunca comentou nada sobre. Não, eu sinto que não dentro do roteiro, mas um pouco na divulgação, no material promocional. Por exemplo, a gente vê que o Twitter da BBC América tá mais ativo solta do que o coisa antes, solta mais coisas. Aí você vai tentar conferir o @BBC Doctor Who, não tem. Não tem tanto quanto, né? Ou botaram dias depois, sabe? Assim, em termos de comunicação para o público, eles estão focando a comunicação para o público americano mais do que o inglês. É que eu acho que o lance da série tá se tornando já tá há um bom tempo, mas um produto do mundo, né? Então, assim, até porque para exportar a cultura britânica pro mundo, então você precisa dar uma agradada no maior mercado que tem, que é os Estados Unidos, né? Talvez seja isso. Mas eu não senti, e se eu senti alguma coisa, não me incomodou, então eu não tô ligando muito. Mas realmente, tem gente que tá sentindo mesmo. Tá menos do que a sexta temporada. Não, a sexta, porque o plot geral nos Estados Unidos. Porque a sexta foi totalmente americana, assim, pra mim. Tinha material de divulgação do doutor, da Amy, do Horror com bandeirinha dos Estados Unidos. Mas... não, aí realmente tava descaradamente pro público americano. Mas, assim, essa eu sinto que tem uma preferência pra divulgação mais pros Estados Unidos antes do que do Reino Unido. Entendi, não senti, mas tudo bem. Cada um sente várias coisas, talvez eu vá sentir isso nos próximos episódios. Mas, de novo, também não acho que seja um grande problema, não. A série, ela ainda tá bem característica, ainda tá sendo Doctor Who. Só espero que os próximos episódios não sejam tão meh quanto o Arachnids in the UK. Sem tentar aí adiantar nossas notas, mas já puxando pra hora das notas, eu vou perguntar primeiro pra Jaque, que é a nossa convidada de hoje. Jaque, qual a sua nota aí? Já some todas as opiniões que você teve durante o podcast. Qual a sua nota de Hartnell ao Whittaker para Arachnids in the UK e por quê? Olha, os meus outros episódios todos foram 12, 12, 13. Olha aí, igual o nosso. 12, 12, 13. Rosa foi maravilhoso, nossa senhora. Rosa foi 13. Meu top 3 de episódios de Doctor Who. Olha aí, moderno. Maravilhoso, maravilhoso. E aí aí a coisa complicou. O roteiro é fraco, não tenho o que dizer. O roteiro é fraco. Vixe. Personagem do mal. Nem é tão do mal assim. É fraco, nem é tão do mal assim. Quer dizer, eu acho ele bem do mal, mas enfim. Não é um do mal assim... Não um vilão, é só um cara chato. Não é um vilão de Doctor Who, entendeu? É só um cara babaca. Eu achei fraco no sentido que ele também não faz sentido dentro do que ele é. Então eu dou um McCoy. Olha aí, então temos um 7 de 13, ok. É uma justificativa válida e entendível. Thaís, por favor, sua nota de Hartnell ao Whittaker para Arachnids UK, porque... Eu deliberei dentro de mim essa nota. Também fiquei pensando, sabe? Mas eu acho que é 9. É costume, né? A nota pra esse episódio. Caindo bastante também
porque acho que também foi 12, 12, 13, né, pra mim. Então, assim, né, depois de tudo que já foi falado aqui, eu tô estudando roteiro agora e, assim, a gente aprende coisas... Eu ainda tô no básico de roteiro, gente, mas a gente gosta de filme, gosta de série... E é muito difícil quando você assiste uma coisa e fala, putz, olha o que podia ter acontecido aqui, olha essa oportunidade perdida, olha isso aqui tá faltando isso aqui, tá faltando motivação, esse cara podia ter feito outra coisa. Quando você começa a achar tantos furos, porque o pai da Yas poderia ter ido atrás, porque ele curte uma conspiração. Esse cara, ele deveria ter se recusado a se unir a esse grupo que ele tanto odiava. Tem uma personagem no começo do episódio que não serve pra absolutamente... Só pra morrer. Nada. Essa moça, ela não precisava existir nessa história. Entendeu? Ela não precisava. Podia ter explorado muito mais sobre essa personagem. Sabe? Teve muita oportunidade perdida, mesmo. Nossa, é assim... Tinha que ter um plot B nesse episódio, sabe? Talvez não senti resolução... Porque meia dúzia de aranhas, sei lá, 50 aranhas ficaram presas no quarto do pânico e o resto? E o resto das aranhas de Sheffield? Sheffield não é uma cidade tão pequena assim, como falou o e-mail, inclusive, da Jaqueline. Né? Sheffield não é uma cidade tão pequena assim. Cadê o resto dessas aranhas? E se é no UK, cadê o resto das aranhas do UK e onde elas foram parar? E esse lixão, ele vai ficar desse jeito? E esse cara, ele só fugiu? Tipo, gente, tem um monte de coisa que é jogada... E ela acabou, morre ali. Não existe um do que aconteceu depois, que seria resolvido, como você falou, no noticiário. Entendeu? Tipo, são coisas que ficam mal terminadas, mal acabadas. Eu tô sendo legal de Don Eccleston. Tipo, de verdade. Eu entendo... A justificativa é pra uma nota bem mais baixa. Tem coisas legais no episódio? É claro que tem. A gente conheceu a família da Yasmin. A família da Yasmin é bem legal. Sim. Sabe? A gente viu um pouquinho de cada e isso é bacana, mas isso não segura episódio nenhum. Você vê que até a mãe dela fica meio apagada, né? Tipo, nem tem porque ela tá ali no hotel. Seria muito mais rico se fosse o pai dela no hotel, sabe? Ou se fosse a irmã junto e ela ficaria dando, sei lá, em cima do Ryan. Cara, tem tanta possibilidade de riqueza dentro desse episódio que, assim, é oportunidade perdida atrás de oportunidade perdida. E pra mim é o mais fraco da temporada, sim, até agora. E eu nem tô comparando com Rosa. Tô falando de uma forma geral. A gente viu Doctor Who, a gente viu 50 milhões de episódios de Doctor Who, e esse é um episódio fraco. Sim. Assim, eu acho que perdeu um monte de oportunidade. Eu não consigo defender muito mais que isso, não. Assim, eu espero que na próxima semana melhore um pouquinho. Sim. Fred Pavão, a sua nota para Arachnids in the UK. Ok. Então, eu fiquei... É foda, porque eu não... Vocês sabem como eu sou, não sou muito... Eu não gosto de dar nota baixa, eu não gosto de depreciar trabalhos. Mas o grande lance é que, assim, eu não odiei o episódio. Tipo, eu achei que ele teve coisas divertidas até. Tipo, teve... A família da Yas é maneira, mas eu fiquei querendo ver mais. O lance das aranhas é um plot que você pode tirar histórias legais, mas não foi. Foi o que eu falei, tipo... É o balde de Lego desmontado, tipo... Daria pra tirar uma big picture daí. Daria pra fazer um episódio maneiro com esses elementos, mas por algum motivo não fez, entendeu? O pior de tudo, assim, pra mim, foi o lance da resolução ser de qualquer jeito. Tipo, olha, gente, deu uma hora, o episódio tem que acabar. Volta pra tardes aí, puxa a alavanca e vambora. Pode crer. Entendeu? De novo, e são coisas que poderiam ser sanadas com um noticiário aparecendo na TV. Entendeu? Porque já matava o problema. Que seria rapidinho, né? Pois é, não cara. Faria e traria justiça pra esse vilão, entre milhões de aspas, que nem vilão que é só o escroto do episódio, enfrentando a justiça por um erro, tipo, ele por ter burlado várias leis, por ter feito um hotel em cima de um negócio de lixo tóxico. Mas qual é a sua nota? Então, aí eu fiquei naquela... O meu coração, durante o episódio inteiro, ficou também McCoy, mas já que deu McCoy, aí ficou baixo, eu pensei em Magan, mas eu vou com a minha nota original, então é um McCoy. De Hartnell Whittaker é McCoy, é um 7. Que é um cara aí que seja... Esse episódio, ele não é péssimo, então ele é a média. Ele tá ali, tipo, beleza, o máximo é 13, eu tô dando um 7 aí, jogando um meio ponto pra cima. Dá um 7.6 aí, de 7,5 de média geral pro episódio. Isso. É aquilo, tá ali, tá um pouquinho acima da metade, mas não é lá grandes coisas, né? Eu acho que o principal problema, eu entendo que a série ela não vai se manter sempre com episódios a nível de rosa ou ao nível de... Ela não pode ter episódios nível 13
sempre. Sim, não, seria maravilhoso se fosse, mas a gente sabe que não existe isso. Não tem. Que tem um vale ao longo da temporada. Claro. Mas soa muito estranho, assim, a sensação é muito estranha de sair de um episódio que foi lá em cima, todo mundo elogiou super o Rosa, Sim. E a gente cair para um episódio que tá lá embaixo, porque não é um episódio ruim, não é uma coisa péssima que eu queria não ter assistido. Não, foi legal assistir, mas... sabe, tá ali. Eu não vou lembrar desse episódio ano que vem, entendeu? Pois é, esquecível, né? E não vai chegar a ser um Sleep No More, eu acho. Não, de forma alguma. Porque é diferente, eu acho, Sim, a relação. O Sleep No More é um episódio que, pra nossa opinião, ele foi todo ruim. Esse não, ele é um episódio que tem estruturalmente ruim. Esse episódio ele tem potencial de ser bom, mas não foi. E ele tá dentro da estrutura da série, tipo... Ele ainda conseguiu levar a história um pouco mais pra frente, com o lance da família da Yas e tudo mais. Mas em termos de plot dentro dele próprio, não preencheu. Pois é. Não teve conclusão, né? O problema é isso. Eu acho que matou mais foi... Muito aberto. Quem não garante que aquelas aranhas que ficaram soltas vão se reproduzir, sabe? Muito. Eu faço uma renota aí se tiver um episódio explicando tudo isso depois. Acho que vai ter. Se trouxer esses elementos, né? Mas analisando o episódio enquanto episódio... Sozinho, standalone. Não consigo dar mais do que um 7. Não, enfim... Essa é o nosso review, nossas notas para esse episódio, mas claro, né, ainda mais nesse episódio aí que teve... A gente sentiu tão qualquer coisa, né? Esse, então, é mais importante ainda ter a opinião de vocês, para poder saber se é uma coisa que só eu acredito que não, mas se é uma coisa que só a gente tá sentindo, ou se vocês aí em casa, quando sentaram para assistir o episódio, também ficaram com esse... Pô, e aí? Quero mais, né? Então, para contar pra gente o seu review e o que você queria realmente nesse episódio, você precisa do nosso e-mail e você tem que mandar para podcast@drrubrasil.com.br. Se você não segue a gente nas suas redes sociais ainda, porque você é um ouvinte novo aí que veio do Spotify, por exemplo, o nosso Facebook é o facebook.com/drrubrasil. O nosso pássaro azul, que é meio mutante, então tem patas de aranha, que é o Twitter Dr. Brasil, que se você não segue, você também tem que seguir, é o twitter.com/drrubrasil. Pois bem, como vocês bem sabem, né, também temos aí o nosso grupo do Telegram, que é onde a galera bate papo. Já estão, inclusive, enquanto estamos gravando esse podcast, as pessoas já estão comentando o episódio, mais livre de spoilers, porque lá tem o Spoiler Bot, que faz os spoilers ficarem trancados por 72 horas. Então, se vocês quiserem entrar, tá Sim, é seguro. Exato. Se você quiser fazer parte desse grupo e bater papo com essa galera que tá lá, que já passam em 300 pessoas, é fácil, é só entrar em t.me/drrubrasil e começar a papear, né? Assim como você vai estar papeando lá, nós toda semana, toda segunda-feira, estamos aqui papeando, né? Batendo esse papo, revisando o episódio por conta do Crackle, né? Como vocês bem sabem, eles estão patrocinando esse podcast, né? Todos os podcasts de review da 11ª temporada está sendo patrocinado por eles, e fica aí a nossa chamada novamente. Se você não assina o Crackle, assine, porque é sempre muito importante você estar consumindo material oficial, ali, material legal com da certeza. Série, porque isso faz a BBC aí encher os olhos pro Brasil. Aumenta a relevância do Brasil pra BBC. Exato, então vai lá, assine, não é muito caro, você tem vários pacotes ali, se você não assina nenhuma TV por assinatura, você tem o método Serve para assinar, pode tentar assistir aí em várias plataformas. E é isso, cara. É sempre bom ter Doctor Who de uma forma legal na casa de vocês. A gente super indica. Sim. Outra coisa que também está fazendo esse DWRcast acontecer, além do nosso patrocinador, são os nossos amigos, nossos companions ali do nosso querido Apoia-se, que estão todo mês dando um pouquinho ali para fazer o nosso servidor ficar bombadão e aguentar 2 podcasts por semana. E podcasts que tem batido aí recorde de audiência, como foi o caso de Rosa, que a gente teve quase 3.000 pessoas ouvindo, cara. E eles vão ser lembrados agora. Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli e Daniel Figueiredo Pereira. Pois é, todos esses, essa lista está ficando cada vez maior, isso é muito legal, porque mostra, como eu sempre gosto de falar, que o WRCast ele é uma coisa colaborativa, cara. Ele é feito das pequenas ações de todas essas pessoas que estão aqui, ajudando a gente todo mês. Se você quiser se tornar um compênio aí e começar a apoiar a gente, é fácil, é só ir lá em apoia.se
Dr. Who Brasil. Hoje temos um apoiador aqui conosco, no caso é a Jaque. Olha, gente, quem não está ainda no Apoia-se, é muito legal ser VIP, gente. Eu recomendo. Sim, mas lembrando aí, como a gente sempre gosta de falar, que apesar de ter toda essa sensação do VIP, o DWBRcast e o Dr. Who Brasil, ele sempre foi, sempre será e é um podcast, um site 100% gratuito. Com certeza. Isso é só o apoio, ele tá ali pra ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo, inclusive pra quem não pode estar ajudando a gente, e a gente entende o porquê, a gente sabe como é que é. Isso aí tem várias formas de ajudar, né, Exatamente, como é o caso do seu compartilhamento. Agora que tem o Spotify, é fácil, você vai lá, compartilha pelo Spotify pro seu amiguinho e já traz ele pra começar a revisar os episódios com a gente, cara. Tá muito fácil. Sim, e se você assina aí a gente, por exemplo, no iTunes, é sempre bom deixar as estrelinhas lá e os seus comentários para aumentar nossa relevância no iTunes. E se você usa o Android, assinar o nosso feed aí, nosso RSS, pelo seu agregador de escolha. Isso é super importante, porque na hora que o podcast sai, ele já chega para você quentinho na sua casa, nos seus ouvidos. Quentinho do forno. Exatamente, para você poder ouvir. Por hoje é só, já revisamos nossos Aracnídeos de UK de hoje. É isso aí. Sexta-feira tem mais podcast. Com certeza. Vai ser de Doctor Who? Não tenho certeza. Talvez sim, talvez não. Por quê? Sexta-feira aí tá muito próximo do Dia das Bruxas. E vocês sabem que o Doctor Who Brasil ele tem tradição de fazer off-topcast Dia das Bruxas. Sempre. E esse ano a gente tem uma série chamada de Sabrina. Eu já ouvi falar. Pois é, talvez vá ter off-topcast na sexta-feira. Talvez. Quem sabe? Jaque, obrigado por estar aqui com a gente. Opa, sempre bom ter sua presença. Até sexta-feira, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!